Salve, salve pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Wesley Podcast, indo para o terceiro episódio da trilha sobre exercício físico. Lembrando que a gente tem algumas trilhas aqui no canal já, e esse é o terceiro episódio. A gente tem mais 2 disponíveis já para vocês e ainda tem um outro para sair. No primeiro episódio a gente falou sobre avaliação, sobre condicionamento físico. O primeiro episódio avaliação, Exato. Aptidão física. Depois a gente foi para um episódio sobre aeróbico e hoje a gente vai falar sobre músculo, o manual do músculo, o manual do uso dos músculos, força, hipertrofia e velocidade. Desde já, deixe seu like aqui no episódio, inscreva-se no canal, confirme se você está inscrito. Se você precisar de algum tipo de suplemento, use o cupom Wesley no site da Probiótica para você ganhar desconto. E vamos lá então. Vamos para cima. Músculos. A gente já falou um pouquinho no episódio passado sobre a importância dos músculos para quem corre, nada, pedala e etc. E acho que aqui a gente vai para a parte que a galera gosta bastante, que é a parte de hipertrofia, de força. Perfeito. Né? Weslão, primeiro, obrigado pela essa oportunidade mais uma vez. Estamos seguindo para o terceiro episódio. E antes de a gente começar a passar a nossa agenda de hoje, eu queria fazer uma declaração breve aqui. Eu sei que às vezes as coisas parecem difíceis. O nível de qualidade foi proposto pelo próprio Wesley, né? Então a gente quer realmente se aprofundar. É um episódio que vai ficar pro resto da vida ali para a pessoa acessar. Ela pode parar, ela pode perguntar para mim, para outros professores. Vai servir também como manual de estudos. Obviamente que daqui a algum tempo algumas coisas se atualizam, né? Mas se deem uma chance pro raciocínio. Isso vai ser bastante importante. Primeiro porque existe muita ciência por trás do exercício e a gente precisa reconhecer isso. Não é uma profissão qualquer de boné, apito e sair jogando bola na escola. Não é só isso, né? Tem muita gente séria trabalhando e não falando qualquer besteira em qualquer podcast. Espaços como estes aqui cedidos pelo Wesley, eles são muito raros e eles são muito importantes também, porque ele vai dar acesso de conhecimento às pessoas, em grande público, e nem sempre a gente consegue isso de dentro, na maior parte das vezes não consegue de dentro de uma universidade. Isso aqui é quase um mini curso, para falar a verdade, né? A pessoa consegue acessar quando ela quiser, continuar estudando. Eu me comprometi a passar esses slides todos em PDF para... Não sei se dá para botar em anexo ali no... A pessoa te chama no Instagram, já deixa o seu Instagram aí. E a gente vai... Qual que é o seu Instagram? Vai compartilhando. Meu Instagram é @profguifrecia, super fácil de achar. E pode perguntar, pode engajar, pode mandar lá pra gente, que a gente vai tentando colaborar de todas as formas que a gente consegue no pouco tempo que a gente tem disponível para estar em rede social. E aí a nossa agenda ela é bem complexa, né? Como se esperaria, especialmente por um assunto que na ciência do exercício está muito em voga, que é musculação, treinamento de força. A ciência por trás do treinamento aeróbio ela é muito mais antiga e muito mais robusta. Essa aqui ela é muito mais curiosa e muito mais recente. Então a gente vai começar falando sobre saúde e músculos, força como um preditor de mortalidade, assim como a gente iniciou no podcast passado, no episódio 2. A gente vai tentar falar sobre a fisiologia do aparato neuromuscular, fazendo uma ligação entre o sistema nervoso central e o músculo. E aí entender como que força é produzida. E aí, obviamente, que a gente vai lá para a periferia. Vamos tentar entender quais são os tipos de fibras musculares, quais são os ajustes que a gente ganha em todo esse aparato neuromuscular com o treinamento, os diferentes tipos de treinamento. Não existe só musculação para treinar força, isso é importante que seja dito. E tentar dar um exemplo de como é que se começaria um programa de treinamento de força. Partindo do simples e a partir dali, você, se quiser deixar mais complexo, acessar um personal, monitorar treinamento, vai de você. E ao longo de todos esses tópicos, a gente vai tentar dar umas pequenas pinceladas de prática baseada em evidência. Até porque a gente vai estar falando sobre evidência, né? Então, vou deixar também livre para o Wesley aí fazer a pergunta que ele quiser. E antes da gente iniciar, mais uma vez, peço desculpas, eu queria agradecer, e é uma coisa que eu prometi que eu ia fazer, agradecer professores importantes que passaram pela minha vida e que esses professores, querendo ou não, eles estão aqui nesses slides, na maneira como eu raciocino, na maneira como eu falo. Alguns dos mais importantes estiveram na minha graduação, na iniciação científica, o professor Lorival José Carminati se aposentou recentemente, junto do professor Fernando Roberto de Oliveira, que faleceu infelizmente, e o professor Adriano Eduardo Lima Silva, que é um cara que vocês têm que conhecer, ele está no Instagram muito recentemente e é um dos caras que mais entende de endurance, um cara super simples, que tem um curso completo de fisiologia do exercício no YouTube gratuitamente, cara.
Então, essas pessoas foram bastante importantes na minha vida. Óbvio que outras tantas vieram depois, como o Fabrício Caputo no meu mestrado e o professor Thales de Carvalho no meu doutorado e outros tantos que nós ainda temos bastante contato. Então, um abraço a todos aí, obrigado por toda essa influência positiva que vocês trouxeram para nós na nossa vida. Massa. E a gente chega num nível de tentar explicar, cobrir um pouquinho ali porque eu errei na animação, mas não tem problema. Esse artigo aqui é um dos inúmeros estudos que vão derivar de um grande estudo de coorte, um dos mais conhecidos nesse nível, que chama Health ABC Study. ABC vem de Aging and Body Composition. Tá? E se você não sabe o que é um desenho de coorte, no RD, se eu não me engano, tem um curso do Léo também, que vai falar sobre métodos e etc. Né? E esses autores eles descobriram que a força tem uma importância muito maior do que a quantidade de massa muscular quando a gente fala de desfecho sobrevivência ou desfecho mortalidade, né? Um inverso ao outro. E esse estudo ele incluiu, acho que mais de 3 mil homens e mulheres naquela idade ali de 70 até 80 anos, e esses velhinhos eles foram acompanhados por 6 anos, tá? 6 meses, desculpa. E como é que esse estudo funciona? Ao longo desse tempo que vai passando... Acho que foi mais mesmo, cara. 72 meses? Pois não, então foi 6 anos mesmo, 72 meses. 6 anos, é isso mesmo. E obviamente que isso aqui é só um recorte do grande estudo. O estudo ele é, sei lá, da década de 80, cara, da década de 90, e obviamente que vem saindo estudos secundários. Ao longo desse tempo inteiro de observação, de follow-up, o que acontece é que alguns idosos vão morrendo. Por todas as causas, ou por alguma doença cardiovascular, ou por câncer, enfim. Tá? Cara, que longo tempo, né? Longo. Estudo. Esse estudo pegou muitos dados desse estudo primário, né? O survival que vocês estão vendo à esquerda chama taxa de sobrevivência. Então, lá começou o estudo, tá todo mundo vivo. Deixa eu botar aqui o meu mouse aqui. Começou o estudo, tá todo mundo vivo. Vai passando o tempo, morre e a taxa de sobrevivência geral vem diminuindo. O que esses estudos fazem de maneira geral foi algo muito semelhante que a gente viu no episódio 2, né? Esses estudos eles vão separar um extrato populacional que é mais forte, vão pegar as cortes, a corte mais forte, a segunda corte mais forte, a terceira, a quarta, a quinta. E quando a gente bota essas duas coortes, esses dois grupos populacionais, o mais forte, que é em cima, e o mais fraco, que é embaixo, a gente vê uma diferença em termos de sobrevivência muito grande. Então essa curva azul, essa curva azulzinha, vai representar o percentil mais forte dessa amostra estudada. E essa curva laranja, vermelha ali, representa o percentil mais fraco. Então perceba que tem uma diferença de aproximadamente ali, sei lá, uns 15% de mortalidade entre essas duas aí. Então o que a gente pode afirmar com isso aqui, com alguma segurança? Os indivíduos que têm maior força de preensão manual, essa é uma das avaliações feitas, nós falamos sobre ela lá no primeiro episódio, tem uma maior probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo, quando comparado aos indivíduos com menor força de preensão manual. As justificativas fisiológicas por trás disso aí, elas são inúmeras. A gente não tem uma específica, até porque a gente está considerando uma vida da pessoa, inúmeros comportamentos, mas quando a gente faz essa associação entre as variáveis, a coisa fica muito óbvia. Então, assim como o consumo máximo de oxigênio está para o exercício aeróbio como um importante preditor de mortalidade, a força, seja ela de preensão manual ou de extensão de joelhos, depende do teste que você for fazer, ela está para o treinamento de força em termos de sobrevivência também. Então ela também é uma ótima preditora de mortalidade. Por que ele estava no título que não massa muscular? Porque imagino que existe uma correlação entre o cara ter mais massa muscular e ter mais força, ou não? Essa correlação ela existe, a gente vai falar sobre isso, só que ela não é linear. Chega a partir de um determinado momento que você não ganha mais massa muscular, mas você pode ganhar mais força, por exemplo. Né? Então, existe uma relação entre elas, mas isso não serve para todas as pessoas. Entendi. Se eu não me engano, naquele episódio que a gente esteve aqui com o Fernando, eu comentei sobre isso e eu dei o exemplo daquele levantador de peso olímpico profissional, que treina há muito tempo, o Anatoly, que ele vai nas academias de musculação vestido de faxineiro e ele levanta peso muito maior que os caras. Porque o cara é treinado especificamente para aquela valência força, né? Então, ser mais forte não significa necessariamente ser mais volumoso. Os caras do jiu-jitsu geralmente são muito fortes, né? Fortes.
E eles não são volumosos. Esses testes de preensão manual em atletas de judô e de jiu-jitsu é uma coisa estratosférica, assim, Eu cara. lembro na academia que eu treinava, tinha uma galera do jiu-jitsu, tu vê eles fazendo supino, é impressionante, cara. Placa pra tudo, placa. E eles não são grandes. É isso aí. E a gente vai chegar lá a falar um pouquinho sobre o que é essa manifestação de força. E esse teste de preensão manual, a gente comentou sobre ele no primeiro episódio, é um teste super simples. Qualquer clínica consegue ter acesso, você pega esses valores de resultado, pega a sua idade e a gente já tem hoje validado para a população brasileira os valores normativos, as normas. Lembra que a gente viu que o VO2 precisa ser acima de 30 ali, etc. Essas normas estão validadas pela população brasileira. Então foi até um casamento que a gente teve ali, um grupo de estudos nosso da UDESC junto com a UFSC que fez essa validação aí para a população brasileira. Depois posso enviar o artigo para a turma lá. Outros estudos vieram ainda mais robustos, a gente vai acumulando esse monte de estudo e vem fazendo meta-análise com eles ao ponto que a gente chega em até mais de 2 milhões de observações. E o que é mostrado, cara, é que esse risco ele é até maior do que 15%, né? Hoje a gente já entende que essa faixa dos 30% de redução no risco de mortalidade, ela já parece bastante evidente, né? Então a força de preensão ela é largamente estudada porque ele é um teste muito simples de ser feito. É igual você pegar a massa da pessoa e a altura e você consegue o IMC. A gente não tem como botar todas as pessoas numa plataforma de força para saltar e etc. Então, é por isso que a gente consegue uma caçambada de gente nesses estudos, né? Então, recado, pouca força muscular deve ser considerado um fator de risco para a mortalidade. Lá no começo a gente falou sobre aqueles fatores de risco de doença cardiopulmonar, né, cardiovascular. Força também pode ser considerado um fator de risco, tá? Isso é bastante importante. E a gente vai começar a nossa história da força aqui por cima, né? Eu sei que o Wesley está com a cabeça, né, resolvendo vários problemas sempre, todos os dias. Já me desliguei aqui. Mas eu dei uma... Aqui é relaxamento para ti, né? Tu olha um cérebro, o teu cérebro deve fazer assim, ó. Mas eu trouxe algumas coisas para que tu também possa dar as tuas contribuições e trazer junto com a gente algumas coisas. Só situando o pessoal, que o nosso cérebro está dividido na metades em hemisférios esquerdo e direito. E o córtex motor é essa areazinha manchada em azul e vermelho. Ainda devia ter aqui em cima esse vermelhinho também. E ele é subdividido em diferentes áreas, né? Existe uma primeira área, que é a área motora suplementar, que ela fica aqui em cima. Não vem ao caso agora a gente saber a função de cada uma. O córtex pré-motor, que é essa área mais à frente, em azul. E o córtex motor primário, em vermelho. Tá? Basicamente, sendo bem breve mesmo, a gente toma a decisão aqui no pré-frontal, passa por um programa motor e isso é executado a partir daqui. Porque o sinal nervoso... para os membros que serão recrutados ali, para aqueles músculos que serão recrutados, eles vão sair do córtex motor aqui. Se a gente pegar esse cérebro e fazer um recorte transversal e virar a tela de frente, a gente vai ter mais ou menos essa imagem, que a gente chama de homúnculo de Penfield. Eu não lembro exatamente a história, talvez o Wesley lembre, mas eu acho que foi um pesquisador que ficava dando sinalzinho elétrico lá nessas áreas e ficava recrutando aqueles músculos. Isso aqui é o mais recente deles. Eles fizeram com o córtex somatosensorial também. Que fica, para quem não conhece o que o Wesley falou, fica mais atrás aqui. Esse aqui é o córtex somatosensorial, que são as vias ascendentes, né? Elas vão chegar até o córtex aqui. Por isso que a gente sente dor lá no glúteo e etc. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso também. O homúnculo, ele vai mostrar, que é esse bonequinho meio bizarro aqui, né? O que ele está mostrando? Ele vai mostrar essas seções que são atribuídas a cada parte do corpo. Então aqui você pode não estar enxergando, mas aqui tem quadril, vamos botar aqui, ó. Você tem quadril, joelhos, tornozelos, os pés e por aí vai. E a gente vem seguindo aqui ombro, cotovelos, punho, mão, dedos. Então veja aqui que por que essas áreas têm tamanhos diferentes. Vejam que as áreas de pé e perna e coxa e principalmente as áreas relacionadas à mão, braço e esses movimentos mais finos, ela é uma área maior. Por que isso acontece? Porque daqui saem os neurônios motores que vão seguir pela medula e vão chegar lá naquele membro, né? Naquele músculo do antebraço, da mão, do bíceps e etc. Todos os corpos celulares estão localizados nessa região. Isso vai descer pelo trato córtico-espinhal, que é um trato, né? Um cabeamento muito veloz, vai chegar na medula e da medula aquilo vai lá para a periferia.
a gente tem outras partes. Veja que a parte aqui do rosto, né? Por isso que tem meio que desenhado uma boca grandona, um olho um pouco menor, a mãozona tá grandona, porque a gente tem muito mais, em princípio, né? Precisão de recrutamento nas mãos do que propriamente no ombro, que são movimentos mais bruscos. Então, é daí que vem esse desenho desse boneco meio bizarro. Inclusive, eu tô tentando achar uma estatueta pra eu comprar pra mim, eu não acho em lugar nenhum. Que eu acho que você vai achar mais do somato sensorial, né? O motor eu nunca vi, pelo menos. E o somato sensorial tem aquele tem um monte, aquela bocão, assim, né? Ele é um pouco diferente, ele tem umas pequenas modificações, né? A gente sente mais do que executa melhor. A boca é bem maior, lá a mão é bem maior. Então isso só para dar mais uma ideia pra gente da onde que saem, quando a gente vê aquela figura clássica do neurônio, que tem o corpo celular, os dendritos, aí o axônio, os corpos celulares estão todos ali. Então ativou, tomei a decisão, aquilo vai recrutar. Obviamente que não é um de cada vez. Muitas vezes eu vou recrutar vários deles num ordenamento necessário para que eu consiga fazer aquele determinado movimento. Está mostrado um pouquinho melhor nessa figura, tá lá o múnculo lá em cima. Aqui, essas bolinhas bem pequenininhas ali, lá é o corpo celular do neurônio, e aquilo vai descer pelo trato e vai chegar na medula. Chegando na medula, vai passar, obviamente, trato córtico espinhal, mesencéfalo, ponte, bulbo, e vai chegar lá na medula e aquilo vai chegar no membro oposto, na verdade. Se eu estou falando do hemicorpo direito do cérebro, aquilo lá vai recrutar a parte esquerda do meu corpo. Porque tem uma hora aqui, que eu não sei onde é que tá mais abaixo, esse cabeamento ele cruza para outro lado, que chama decussação das pirâmides. Até eu lembrei disso aí agora. E é só para a gente ter uma outra imagem de por onde que percorre todo esse cabeamento. E a gente está falando aqui de, 120 metros por segundo. É um troço muito rápido, é uma condução de sinal muito rápida. Aqui está uma outra representação, só para a gente ter uma ideia. Inclusive, eu trouxe essa imagem porque a gente falou de cerebelo nos últimos episódios e está aqui o cerebelo. Então, está mostrando, pelo menos em parte, essa integração entre os sinais que vão chegar nas áreas somatosensoriais e algumas respostas que serão evocadas na área motora. Obviamente que tem questões de aprendizado, de programa motor, né? Que a gente não vai entrar a fundo aqui, mas que são interessantíssimas de serem estudadas. Tá no episódio do Thiago também, na trilha ele trouxe. Sobre neurofisiologia. A gente tem uma trilha aqui onde ele explica todas essas vias e o aprendizado delas. Provavelmente ele trouxe esses sensores aqui de pele para pressão, dor. A gente não foi tão fundo assim, mas ele focou mais nas vias anatômicas e na neuroplasticidade das vias. Só para não ficar muito teórico e tentar ser um pouco prático, até naquele primeiro episódio, eu tô relembrando sempre ele porque eu lembro que eu tentei falar, mas eu não tinha representação visual. Eu falei sobre o fuso muscular. O fuso muscular é como se fosse uma fibra muscular dentro do próprio músculo que vai enviar sinais sensoriais quando o músculo estira. Então, quando o músculo é alongado, ele envia um sinal sensorial para o sistema nervoso central, ou às vezes ele fica só na região da medula, não chega... Uma cópia sempre sobe para o sistema nervoso central. Mas a nível medular já vai ter uma resposta. Opa, o músculo está alongando muito, vamos parar de recrutar, porque senão a gente vai correr o risco de arrebentar o músculo, enfim. Essas respostas elas acontecem dentro do músculo, mas elas têm no tendão também, nessa região aqui, que a gente chama de órgãos tendinosos de Golgi. Tá? Eles fazem mais ou menos essa mesma função. Quando a gente pega e bate na patela, faz aquele testezinho da extensão de joelho, bate na patela e o quadríceps contrai, é mais ou menos essa resposta, né? Desses órgãos sensoriais aqui. E eles serão bem importantes, porque só para dar uma contextualização prática, uma das coisas que acontece no seu corpo quando você começa a treinar força, já nas primeiras semanas, é uma adaptação nessa circuitaria aqui. O seu corpo começa a identificar que você é capaz de pegar cada vez mais peso e ele não inibe tanto aquela contração antagonista que a gente fala, né? Porque, por exemplo, no bíceps a gente tem um agonista que está contraindo e o antagonista, o tríceps, que está alongando, no caso da flexão de cotovelos, né? Então existe essa inibição do antagonista, do tríceps, quando eu não sou treinado. Ao passo que eu vou treinando, eu vou perdendo essa inibição e é como se fosse esse sistema falando olha, o bíceps pode dar uma contraída mais forte que a gente está conseguindo segurar a barra com esse peso aí. Então é mais ou menos isso aí que está acontecendo, a gente não vai precisar entrar em todos esses detalhamentos, tá? E a gente estuda isso tudo de uma maneira muito interessante. São figurinhas muito simples que mostram testes que são usados em laboratórios de fisiologia mundo afora, mas que são bastante importantes e que dão um entendimento disso tudo que está acontecendo. Então, aqui nessa imagem está aquilo que a gente estava mostrando, né, Eslão? Nós temos aqui o córtex,
A gente vai ter a medula, então essa fiação saindo do córtex para a medula pelo trato córtico-espinhal, né? Então a palavra córtico de córtex, espinhal de medula, né? Então ele vai descer lá para recrutar aquelas determinadas fibras. Nesse caso eu acho que ele está fazendo uma flexão plantar, que é a ponta do pé, por isso que está inervando aqui a musculatura dos gastrocnêmios e do sóleo aqui, a famosa panturrilha, né? E aqui em cima está acontecendo uma estimulação magnética transcranial. A gente falou sobre isso, acho que no episódio 2, no episódio passado, e por isso que eu quis trazer essa imagem. Porque existe uma forma de você estimular o córtex sem que seja voluntário. Então a gente joga aquele sinal e involuntariamente a gente vai contrair, né? Então essa estimulação magnética transcraniana, ela vai dar uma boa visão do funcionamento das coisas, tá? Isso aqui vai ser bastante importante. Então vamos supor que a gente vai fazer esse teste aqui no Wesleyan. E a gente comentou sobre isso no episódio passado. Então a gente vai conseguir medir a atividade elétrica num determinado valor X. A atividade elétrica ela é medida por esses eletrodos que ficam nessa musculatura. A gente mede por eletromiografia, fica lá na superfície. E a gente consegue medir a força porque essa plataforma tem um dinamômetro aqui que consegue medir a força em termos de Newton. Então tem essas duas medidas. E a gente vai jogar o Wesleyan para correr uma meia maratona, por exemplo, ou uma maratona. E quando terminar, a gente vai trazer o Wesleyan para cá e vai realizar o mesmo teste. Se o mesmo estímulo magnético dá a mesma representação em termos de contração muscular, de atividade elétrica, em termos de força, após um estímulo magnético, significa que não houve, aparentemente, fadiga central, porque esse sinal está saindo do sistema nervoso central. Legal. Daí não entra naquela disputa que tu falou. Que não entra naquela disputa. Agora, geralmente não é o que acontece. O cara vai terminar uma prova longa dessa mesmo, uma meia maratona, não precisa ser uma maratona. E o que a gente vai perceber aqui quando a gente faz esses testes é que essa força evocada ela não acontece no mesmo nível. A gente perde força. Você tá mesmo mantendo a amplitude do sinal cerebral. Mesmo mantendo a amplitude. Ou seja, digamos que o cara é o mesmo sinal. O cara tá, exatamente. O cara tá recebendo, ou no caso, emitindo o mesmo estímulo. Não voluntariamente. Eu não estou pedindo para ele fazer que é para dosar, né? Para dosar. Para ter um basal. Para manter o controle. Exatamente. Isso. Se eu pedir, uma hora tu faz menos força, outra hora faz mais força. Então né? você vai lá dar o mesmo estímulo, dar um estímulo desse tamanho. Na primeira vez o cara contrai isso, na segunda ele contrai isso. Exatamente. Essa diferença é a fadiga. Exatamente. E a gente faz essa fadiga em termos de percentual, ou só subtrair uma da outra. Isso dá uma dica, né? Obviamente que é uma enjambração que os caras genialmente fazem para, cara, como é que a gente vai fazer para medir fadiga central? Legal. Vamos botar um estímulo magnético, porque não pode botar estímulo elétrico ali, né? Por que é central a fadiga? Nesse caso, a gente não sabe exatamente por que a fadiga é central. Por que o nome é central? Não pode ser uma fadiga no músculo? Isso a gente vai falar depois. A fadiga no músculo existe também. Só que eu não vou conseguir identificar a fadiga no músculo estimulando a parte central, o sistema nervoso central. Eu vou conseguir medir isso se eu der um estímulo aqui na parte periférica. Se eu pegar, por exemplo, e dar um estímulo elétrico aqui no nervo femoral, que é o que os caras também tentam fazer. Então aqui, só pra gente entender a imagem, né? Essa técnica de eletroestimulação agora é elétrica e não magnética, ajuda a gente a avaliar a integração do sistema nervoso central com o músculo esquelético. Então imagina que a gente tem um estímulo que está chegando aqui no nervo femoral. E quando a gente faz esse estímulo, quando a gente faz esse estímulo aqui, involuntariamente a pessoa consegue contrair o quadríceps aqui e fazer a extensão de joelho. Deu para entender até aqui? Então eu estou jogando um sinal elétrico, não é voluntário nesse caso aqui que eu estou mostrando. Jogou o sinal elétrico, a pessoa contrai, tá? Então, o que a gente tenta fazer aqui é... eu nunca executei essa técnica, eu sei que ela existe, né? A gente, nesse caso, tá numa contração isométrica, dá para fazer dinâmica também, mas essa máquina ela tá parada, só que ela mede a força. A pessoa tenta fazer força, a máquina não vai, e a gente consegue medir, obviamente, a quantidade de newtons que foi produzida por causa que essa máquina mede isso. E eu consigo medir também a atividade elétrica, porque tem esses eletrodos de eletromiografia, aqui nesse caso do vasto medial, eles estão aqui no vasto medial. Então, a perna está presa numa célula de carga. Estamos medindo atividade elétrica e medindo força a partir de um estímulo periférico. Ele não está lá no crânio da pessoa, ele está aqui no nervo femoral. É como se a gente pegasse aquela parte central, tira cérebro, tira medula, saca fora, e nós estamos dando um estímulo diretamente na parte periférica do corpo. E olha só que legal.
Quando a gente pede para alguém fazer uma força voluntária máxima, tá? Que é o que está sendo mostrado nessa curva que eu estou mostrando aqui, voluntária, tá? Chega uma hora que a pessoa não consegue mais desenvolver força e ela estabiliza. E depois a gente vai entender porque que a gente está chegando nesse raciocínio. Isso aqui a gente chama de contração voluntária máxima. A gente pediu para aquela pessoa ali agora fazer uma contração voluntária. Ela vai fazer força, o máximo de força que ela consegue. E a resposta da força em newtons vai ser isso aqui, Eslão. Vai subir, vai levar um determinado tempo e ela vai começar a estabilizar. Chega nesse ponto aqui, a gente vai lá e dá um estímulo elétrico. Dá um boost, só para piorar a situação. E aí o que a gente percebe aqui? Cara, que loucura. A gente pediu para fazer a força máxima. A gente deu esse estímulo aqui, né? Aqui, quando eu peço para a pessoa fazer a força máxima, ela tá envolvendo o sistema nervoso central. Aquilo vai ser evocado do córtex, vai descer pela medula e vai chegar lá naqueles músculos. Você dá lá no neuromotor secundário, lá no final. Lá no final. Aqui a gente está pedindo para a pessoa fazer essa força em alto grau, ela estabiliza, chega ali, a gente pega e dá um sinal elétrico. E a pessoa faz mais força do que o que a gente pediu. Faz o máximo. Quando a gente dá o sinal elétrico, a pessoa faz mais força. Não, no caso, ela não faz mais, né? O sinal elétrico faz a força gerar. Faz com que ela produza mais força, não intencional. Isso. Elétrico. Perfeito raciocínio. Por que a pessoa produziu mais força? Faz sentido isso? Tipo assim, eu pedi para ela fazer a força máxima, só que quando eu joguei o sinal elétrico, ela fez mais força. Então, a primeira das coisas é que a gente não consegue, na maior parte das vezes, evocar todo o recrutamento muscular voluntariamente. Corrida também, né? Corrida VO2 também. Lá, você fala que é de pico. Exatamente. Não máximo. Em termos práticos, é a comparação que se faz, assim, de uma mãe levantando um carro, né, numa criança e consegue evocar isso aí tudo. A gente não sabe até que ponto isso é verdade. Ou um cara numa academia de musculação, no arzinho fresco, você, puta, que treino chato e ele faz a força máxima. Não recruta tudo. Quando a gente faz essa diferença aqui, ó, a gente está conseguindo também verificar de uma forma ou de outra essa diferença que existe e, portanto, uma diferença entre o que a pessoa poderia fazer e o que ela realmente faz. Mesmo o raciocínio, a gente vai te jogar nesse teste, vai pedir para tu fazer isso aí, te jogar numa meia maratona, vai voltar e vai fazer esse teste. O que provavelmente a gente vai achar é essa fadiga central. Essa diferença vai ser maior. Consegue perceber? Perfeito. Que a gente tá jogando esse sinal elétrico na mesma intensidade. Pessoal que não acompanha muito, 100 Hz aqui são 100 estímulos elétricos dentro de 1 segundo. 10 Hz é 10 estímulos elétricos dentro de 1 segundo e 1 Hz é um estímulo dentro de 1 segundo. Então 100 Hz é dentro de 1 segundo. É um estímulo nervoso pesado. Obviamente que os caras medem a carga aqui e tal, né? Existem até calibrações que a gente fica jogando sinal elétrico e joga um sinal elétrico a mais e jogam a mais até um determinado momento que a força produzida involuntariamente ela não sobe mais. Mesmo que eu suba o sinal elétrico. Então esse é mais ou menos o padrão que a gente tem. Olha, o Wesley contrai o máximo involuntariamente nesses hertz aqui, né? Nesse estímulo elétrico. E outra coisa interessante que acontece, além dessa fadiga central, que como tu falou em percentual, eu calculei no início, deu 98%. O que é 98%? O meu 100% é isso aqui e o meu 98% é isso aqui. Eu tô bem. Pô, 98% do meu máximo, né? Aí eu volto lá da maratona e aquilo cai para 90%. Pô, é uma diferença de ali 8%, 9%, né? E o que a gente faz? A gente dá esse estímulo elétrico quando a pessoa também está em repouso. Então aqui a gente, olha, agora pode parar de contrair, relaxa a perna, que nós vamos jogar um sinal elétrico e não precisa fazer força. E a gente dá esse sinal elétrico. Esse sinal elétrico aqui, ele é sem participação do sistema nervoso central nenhuma. O que a gente percebe? Que quando não evoca o sistema nervoso central, o nível de força, obviamente, não é tão grande. Mas ainda assim é pancada, bizarro, né? Isso aqui é uma medida da força da pessoa. Quanta de força ela consegue evocar, recrutar naquele grupamento muscular ali do quadríceps especificamente. Engraçado que duas vezes de 10 Hz deu um pico parecido com 100, né? Esse é um fenômeno bem legal, ele é super conhecido no treinamento de força. Ele é somatório ali, né? E a gente chama de somação, né? Ele dá um estímulo elétrico, as fibras musculares elas não têm tempo de relaxar, um novo sinal chega dentro de ali eu não sei quanto tempo, 0,2 segundos aqui, ó.
né? Em menos de um segundo já dá um outro sinal elétrico de 10 Hz ali. Não é um sinal elétrico, né? São 10 sinais em um segundo, mais ou menos essa medida assim, de velocidade de sinal. E ele soma essa onda, né? A somação. Interessante. Então, é mais ou menos para a gente entender de uma maneira, em termos de pesquisa, o que a gente tenta fazer para realmente avaliar força diretamente, assim, sabe? E avaliar também fadiga central, fadiga periférica. A gente consegue meio que, vamos avaliar só a perna ali para ver o que está acontecendo. Isso aqui é legal porque já dá um entendimento bem grande para a gente sobre as coisas que acontecem. E até só como uma curiosidade, além desse sinal, quando a gente volta o Wesley daquela maratona e a gente tenta fazer ele evocar a força máxima voluntariamente, ela não acontece nessa velocidade aqui. O desenho mais provável que aconteça é algo parecido com isso, é mais lento isso. Lembra no episódio com o Fernando que eu falei sobre taxa de desenvolvimento de força, que a gente deu o exemplo de segura? Não, eu não vou dar porrada na mesa, porque senão vai ser uma porrada, né? Isso chama taxa de desenvolvimento de força. É quanto tempo você vai levar, em termos de velocidade, tempo, para evocar sua força máxima. Obviamente, quando você tá relaxado antes de correr a maratona, tu tá voando e chega naquele recrutamento de 98% bem rapidamente. Agora, depois da maratona, isso não acontece. Essa diferença aumenta por causa disso aqui. Perfeito. E você também... A mesma coisa acontece na periferia. Se isso acontecer, a gente dá o sinal elétrico e a gente percebe que a curva de força vem caminhando para a direita e ela fica mais lenta. Quando você tá relaxado, né? Quando você tá relaxado. É o sinal elétrico na periferia, involuntariamente, mas a gente percebe, cara, tá tendo fadiga periférica ali. Depois a gente vai falar sobre pontes cruzadas, que é a maneira como a proteína miosina se liga à actina e consegue fazer a contração por aquele modelo que eu vou explicar logo mais. Então, tá acontecendo alguma coisa ali naquelas pontes cruzadas, cara. Tá mais lenta a contração. E isso acontece no relaxamento. A gente não relaxa tão fácil assim. Tá? Não é tão fácil recaptar cálcio, depois a gente vai entender para onde que ele é recaptado, e relaxar a fibra muscular. Depois dessas provas, esse relaxamento demora mais também. E isso tem a ver com algumas coisas que estão acontecendo ali dentro da fibra muscular. Fisiologicamente. Isso é uma das coisas bonitas que eu vejo na fisiologia. A gente está fazendo testes relativamente simples, obviamente que com um equipamento bem caro. Mas, cara, a gente tá verificando curvas de força, tentando identificar o que está acontecendo metabolicamente lá, sem fazer uma extração de tecido muscular. Isso é muito bonito na fisiologia, cara. É algo que beira o genial, né? Eu trouxe essa imagem só por causa do cerebelo, mas a gente não vai entrar em questões relacionadas à coordenação, mas lembra que tu falou do cerebelo? Então, células de Purkinje. Essa aqui, o Wesley é crânio, né? Ele sabe que isso aqui são as células de Purkinje. É Purkinje ou Purkinje, né? Então, essa aqui é uma microscopia óptica do córtex cerebelar, né? Que é, como tu falou, onde mais tem corpo celular ali. Eu só trouxe em termos de curiosidade isso aqui pra gente. Vamos dar uma caminhada, que a gente não vai ter muito tempo de falar muitas coisas. Vamos seguir direto para arquitetura muscular. Então, já saímos lá do centro, vamos chegar lá na fibra muscular. Vamos primeiro tentar entender como é que ela é organizada estruturalmente, tentar entender a sua arquitetura externa e depois a sua arquitetura interna. Então aqui... Bonita essa imagem, hein, meu? Bonita, né, cara? Porra. Ela... Nos livros, ela sempre aparece uma imagem muito parecida, assim. Essa aqui é a mais bonitinha que eu achei, assim. Então, daqui nos livros eu nunca vi nenhum que leve até a miosina. Normalmente eles param na miofibrina um pouquinho depois. E o que está sendo mostrado aqui? A gente tem então um grupamento, aqui tem o bíceps braquial, está sendo mostrado, vai retirar esse pequeno pedacinho aqui que a gente chama de músculo. Dentro do músculo nós temos fascículos, que são esses feixes aqui, ó. Isso que estou apontando para vocês é um fascículo. E de dentro do fascículo nós tiramos várias fibras musculares. Então um fascículo é formado por várias fibras musculares. Essa fibra muscular é que é a célula. A célula muscular é isso aqui, tanto que essas bolinhas que eu tô apontando aqui, ó, outra bolinha aqui, tô vendo outra bolinha ali, isso aqui são os núcleos, porque ela é uma célula multinucleada. Então as fibras musculares são células, não é aquela célula redondona lá do ensino médio, que eu sempre falo para os alunos, é uma célula compridona, grande, dependendo do tamanho do músculo ali, ela é grandona mesmo. E ali bem pequenininho tá chegando aquele neurônio motor que a gente estava falando agora há pouco, ó. Bem pequenininho, entremeando ali no meio das fibras musculares. Os vasos também. Os vasos sanguíneos sendo representados aqui, o Wesley notou muito bem. Isso aqui é uma fibra muscular. Aí a gente vai entrando cada vez mais fundo e vai pegar uma fibra muscular e vai tirar um pequeno feixe de fibra muscular. Este pequeno feixe a gente chama de miofibrila.
Aqui a gente já tá vendo a nível de mitocôndrias, aqui tá no nível dos micrômetros já, né? 100 micrômetros e por aí vai. Então, um monte de mitocôndria aqui. E esses bolsões azuis a gente chama de retículo sarcoplasmático. Tá? É desses bolsões que sai o cálcio para fazer a contração muscular. A gente vai chegar lá. E aqui a gente vai tentar fazer um pequeno cortezinho transversal de metade dessa miofibrilha e a gente vai ver que existe uma organização estriada. Por isso que o nome é músculo estriado ou músculo esquelético estriado. O que a gente está percebendo aqui? Que ele é seccionado por várias unidades. A gente tem uma unidade, outra unidade aqui. A cada intersecção de duas linhas Z, que depois eu vou mostrar para vocês o que é em outra imagem, a gente tem uma unidade contrátil que é o sarcômero. Já eu mostro o que é. Então daqui de dentro da miofibrila a gente vai tirar as proteínas. Essas duas são duas proteínas conhecidíssimas. Uma proteína mais fina e uma proteína mais grossa. Cada proteína grossa dessa aqui, ela tem esse monte de cabeças aqui, que são as cabeças de miosina. Dentro dessa cabeça de miosina é onde acontece a mágica. Lembra do nosso episódio que a gente falou sobre a máquina humana? E eu fiz uma comparação com o motor a combustão. E lá no pistão é onde gastava energia. Esse aqui é o pistão. É ali dentro que é consumido ou gasto o ATP. Tá? Isso aqui é bastante importante. Existem miosinas de diferentes isoformas, né? As miosinas nas fibras do tipo 1 elas são menores, as miosinas nas fibras do tipo 2 são maiores, se atacham com mais força. E em volta dessas fibras tem um monte de actina. Então é só uma organização. Então aqui vale um apontamento crítico aqui que eu sempre vou tentar trazer na minha cabeça um ponto prático para que faça sentido para o pessoal de casa, né? O treinamento de força ele vai fazer uma série de ajustes tanto no tamanho desses sarcômeros aqui. Então pensa nessa bolota aqui grandona, ele vai fazer ajustes nesse tamanho desse sarcômero. De calibre? Em termos de calibre e na disposição deles em série, botar mais sarcômeros um ao lado do outro. É isso que é chamado de hipertrofia sarcoplasmática ou hipertrofia miofibrilar. Hipertrofia miofibrilar seria você aumentar o tamanho, a grossura da miofibrila. Né? Ou hipertrofia sarcoplásmica ou sarcoplasmática, adicionar mais sarcômeros dentro daquela miofibrila. E vejam que eu tenho vários sarcômeros. Aqui ele puxou só um feixe. Eu tenho vários sarcômeros ao lado aqui. Eles estão dispostos tanto em série quanto paralelamente, correndo aqui um do lado, outro por cima, outro pelo outro lado e etc. Tá? Então isso aqui é bastante importante. Quando a gente hipertrofia, a gente está ganhando um tamanho nas miofibrilas. Se todas elas ganharem tamanho, o tamanho da minha fibra vai aumentar também. E aqui vai um ponto importante. A gente tem relatos muito pobres ainda na literatura com humanos de que a gente faz hiperplasia. Tá? Já foi relatado em ratos, já foi relatado. Hiperplasia é o aumento do número de fibras. É eu pegar essas aqui dentro de um fascículo e aumentar o número de fibras. Em princípio, o que se entende hoje na ciência é que existe o mesmo número de fibras. Eu não aumento o número de fibras. Eu aumento o tamanho de cada uma delas. Isso seria a hipertrofia que o pessoal tanto fala. Tá? Então isso aqui é bastante importante, né? E é importante porque a gente falou também sobre intervariabilidade individual. Tem gente que vai responder bem ao treinamento para isso e vai fazer essa hipertrofia. Tem gente que vai responder muito pouco. Lembra que naquele gráfico de intervariabilidade individual, era um estudo com idosos, e tinha gente que, como é que o cara perdeu o músculo? É um cenário meio que normal nos idosos que tem uma resistência anabólica. Acaba perdendo músculo ao longo do tempo e existem justificativas para isso, né? Mas força bastante gente ganha. Então, beleza? Então, só pra gente... Só volta ali rapidinho. Fica à vontade. Você ainda vai passar sobre a junção da miosina, da quitina. Não, beleza. Para o aproximamento das linhas Z. Vai ter um monte de... Porque daí eu queria depois que você deixasse claro onde que ocorre a força. Sim, entendeu? Com certeza. Aqui é só uma outra imagem aqui transversal do músculo e a gente tem longitudinal. Então a gente vai ver ao longo da fibra vários núcleos aqui, né? O que a gente está vendo aqui é aquela disposição estriada. Então você está vendo aqui que existe uma espécie de tríade. Isso aqui, daqui até aqui, ou seja, de uma linha Z até outra linha Z, é um sarcômero.
Essa parte está mais escura e essa parte mais clara e essa parte mais escura por causa da interposição de actinas e miosinas. Então a parte mais escura é quando elas têm interposição entre elas. Quando a gente joga essa luz, a gente vê mais escuro. É porque tem maior concentração de proteínas ali. Uhum. Isso aqui que a gente está apontando para vocês aqui, esse monte de bolota branca aqui, alguém tem ideia do que seja? Raciocínio. Isso aqui é um monte de mitocôndria. Aqui, essas bolotas, essas manchas aqui, né, brancas aqui, um monte de mitocôndria. Esse monte de pontinho preto bem pequenininho são grânulos de glicogênio. É o glicogênio que está estocado ali, grânulos de glicogênio. Cara. Que legal. E ele fica em forma de grânulos mesmo, é como se fosse um enovelamento de cadeias de carbono, né? E ele fica perto das mitocôndrias já para ser usado ali. Mitocôndrias. Perto ali. E quanto mais treinada anaerobiamente a pessoa, maior a estocagem de glicogênio aqui. No caso do Bolt, por exemplo. Uhum. Quanto mais treinada aerobiamente a pessoa, maior a estocagem de mitocôndrias aqui em volta. Que a gente falou de biogênese mitocondrial, mostramos aquela imagem, é como se tivesse socado de mitocôndria em volta. Vale destacar aqui que existe uma diferença nessa imagem aqui entre fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Isso aqui é algo muito próximo do que seria, imagino eu, uma fibra do tipo 1, com bastante mitocôndria em volta, que é uma fibra muito oxidativa. Só vale trazer essas reflexões aqui. Não carregou a imagem que eu tô aqui, se precisar eu trago depois, tá? Essa aqui é uma outra disposição da mesma coisa que a gente está falando. Então aqui, por que eu trouxe essa disposição? Aqui em cima onde está o meu mouse, vocês estão vendo a membrana externa da fibra muscular. A gente chama isso de sarcolema, tá apontado aqui. E a gente está vendo esses furinhos pequenos aqui. Esses furinhos pequenos são pequenas invaginações. É como se a membrana ela entrasse em si. Né? Essas invaginações elas estão representadas por esse sistema de tubulação aqui. Isso é chamado de túbulos T, tá? Ou túbulos transversos. Perceba que depois a gente vai falar, quando o sinal nervoso chega lá e é transferido ao longo do sarcolema, ele não é transferido só na superfície. Essas invaginações levam o sinal nervoso lá para dentro, para profundidade. Caso contrário, esse sarcômero, aqui é um sarcômero, ó, puff, de uma linha Z até outra linha Z. O sinal nervoso não chegaria nesse sarcômero mais profundo, mas chega em tudo no princípio de tudo ou nada. Então aqui a gente só está destacando aqui, né, uma miofibrila, aqui nós temos ali os sarcômeros, as linhas Z, o filamento grosso representado em azul, os filamentos finos. Isso aqui no meu mouse uma linha Z. Deixa eu dar um aumento aqui para a turma. Linha Z, as actinas atachadas aqui, né, conectadas à linha Z, e a miosina aqui no meio, que não está voando sozinha ali, tem um monte de outras proteínas que estão dando estrutura para ela. Mais uma aproximação, agora eu fiz um zoom daquilo ali, eu tenho as actinas que estavam sendo mostradas aqui, as miosinas com as pontes cruzadas sendo representadas em roxo, uma linha média, e vejam que quando eu tenho aqui o cruzamento dessas cabeças de miosina com actina, significa que elas estão atachadas umas às outras, né? Quando eu contraio, o que eu faço? Eu vou aproximar essa linha Z e essa linha Z da linha mediana. Isso é a contração muscular. Isso é a contração muscular. É muito legal, cara. Isso é muito legal. Quando eu tenho... Aqui eu tenho... Só didaticamente tem aqui 1, 2, 3, 4 cabeças de miosina aqui também, mas na verdade ela está em volta tudo e tem muito mais do que isso. É só uma representação didática. Quando eu aumento a quantidade de interação, por exemplo, quando eu vou diminuir, né, o tamanho dessa fibra muscular, essas que estão aqui voando, entre aspas, elas também vão estar atachadas ali. Ou seja, a gente vai ter mais força quanto mais participação de miosina a gente tem. E aí só pra galera entender, a miosina, aquela cabecinha roxinha ali, ela realmente se liga. A nossa ideia para fazer uma força, pode deixar um zoom maior. A nossa ideia, mais longe. Opa. A nossa ideia quando a gente vai contrair o músculo é que esse disco Z aqui com aquele disco Z lá, que eles se aproximem em direção à linha média. Eles vão se aproximar. Né? E para isso acontecer, aquelas cabeças de miosina roxinha elas fazem um movimento como se fosse uma alavanca. Uma alavanca, cara, exatamente. É muito legal, isso é muito louco. Puta merda. E por que eu vou confessar um negócio aqui. Pode uma falar. vez eu terminei um relacionamento no final da graduação. Essa eu quero ouvir. E aí eu tava mal, cara. Puta, eu não sabia o que fazer. Tava mal. Aí eu tava numa época que tava correndo, não tava bebendo com a galera e tal. E aí eu... Foi quando tu parou de fumar? Aí eu afoguei minhas mágoas estudando fisiologia. Débito cardíaco. Que massa, cara. Que massa. É muito legal, cara. Legal se você que tá em casa aí e não gosta de estudar fisiologia, acha massa estudar fisiologia, cara, você tem alguma coisa errada com você.
Se você não acha massa, cara, pelo menos pega a gente que já estudou bastante e presta atenção aqui que já vai dar pra dar uma Exceto sacada. gastro. Gastro é uma merda. Não estudem gastro. Então, pra representar ali o que o Wesley tava falando, qualquer coisa a gente volta depois, isso tá sendo representado aqui, ó. Então tem uma linha Z aqui, outra linha Z, isso aqui é o músculo relaxado aqui em cima. E aqui embaixo é o músculo contraído. Você percebe aqui que a interação entre miosinas e actinas é maior. Tá mais simplificada a imagem, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que é claro que essa estrutura é em 3D. Ela é muito mais complexa do que isso, né? Ela é como se fosse isso, um cilindro. Então veja que as actinas estão aqui em cilindro, dispostas, e olha só, isso aqui é o real da interação entre elas. Cada azulzinho desse aqui é uma miosina. E nós temos 6 actinas em volta de cada um deles. Então, ao mesmo tempo que essa actina aqui, ó, tá taxada nesse, ela também tá taxada nesse e nesse. Cara. Então, veja a força que é produzida. Legal. Em termos de organização, de e o que é louco... Mas daí, no caso, é uma banda de miosina que sai vários para todo lado? Para todos os lados. Ela tipo faz como se fosse uma espiral, assim. Entendi. Inclusive, quando contrai... Didaticamente, os livros mostram as cabeças puxando. Mas, na verdade, o que acontece é que ela gira junto dessa puxada. Tipo um pano espremido, assim. Pelo menos essa é a hipótese ainda que existe. Tem outras hipóteses que levantam isso de maneiras diferentes. Mas eu acho que deu para exemplificar o que a gente estava falando. Só para trazer um panorama aqui, né? A gente tem outras proteínas envolvidas. Aqui está mostrando essa como se fosse essa cordinha verde aqui em volta. Deixa eu dar um aumento aqui. Como se fosse essa cordinha verde em volta. Ela é a tropomiosina. E tem uma outra proteínazinha que chama troponina. Uma outra lá no meio que dá estrutura rígida para ela, que é a nebulina. Não interessa a função delas agora. Mas uma coisa bem importante é que essa cordinha verde aqui, que é a tropomiosina, ela está escondendo o sítio ativo. Quando o cálcio chega nessa região, esse sítio ativo ele é exposto. E é exatamente nesse momento que a miosina se conecta automaticamente. A troponina. A tropomiosina, ela vai tirar vai descobrir o sítio ativo e aquilo vai se ligar. Exatamente. Tem um meme da galera que é a tropomiosina chegando em casa depois do trabalho e a actina tá ligada na miosina. Não tem acesso. Aí a troponina fala, o que você tá fazendo, cara? Aí o cálcio tá saindo pela porta assim, escondido. Muito coisa de nerd. É muito coisa de nerd, né? Não é todo mundo vai entender isso, mas é mais ou menos essa ideia. Outra imagem mostrando uma proteína bem importante que é estudada hoje em dia, que é a titina. Inclusive falei sobre ela aqui já. A titina, ela vai dar essa propriedade elástica. Na contração excêntrica, que é quando você gera tensão muscular, mas você está alongando a fibra, é mais ou menos essa aqui que está participando. Como é que eu tô gerando tensão muscular se as cabeças de miosina não estão completamente conectadas ali? Legal. Entendeu? Então o que vai trabalhar é esse tipo de elástico que existe aqui, que a gente chama de titina. Ela é, de todas as proteínas do corpo, ela é a proteína mais pesada. Ela realmente dá essa estrutura não só rígida, mas como elástica dentro do músculo. Vamos só... Fiz questão de trazer, né? O Wesley pediu aí, a gente trouxe uma animaçãozinha. Então... Por mais que a gente tome algum tempo da turma, isso vale a pena. Então, legal. Tá mostrando aqui a mesma coisa que a gente falou. A gente vai tirar um fascículo. Do fascículo, a gente vai tirar ali uma miofibrila, uma fibra muscular. Então, ele vai mostrar a vascularização em volta, o neurônio motor chegando lá. Ele veio lá de cima da medula. O tecido conectivo ele vai ser destacado. Aqui vai mostrar as células satélite. Elas são super importantes para a hipertrofia. A gente não precisa falar sobre ela agora. Mas elas estão trabalhando a todo momento na reestruturação daquela estrutura muscular, quando acontece uma lesão, por exemplo. Né? Que legal essa animação. Cara. Aqui estão os mionúcleos. Ela está disponível gratuitamente no YouTube, por isso que eu trouxe. Então, tá os mionúcleos ali, né? O núcleo da fibra muscular, tem vários deles, por isso que ela é multinucleada. Esses bolsões aí agora são as mitocôndrias. E aqui são os filamentos de actina e de miosina e essa contração sendo mostrada. Que legal. Vou mostrar uma outra também. Então aqui a gente vai tirar o sinal nervoso lá do sistema nervoso central. Essa despolarização ela vai chegar até o músculo e o músculo vai contrair. E dando um zoom, mais ou menos o que acontece é o seguinte. Esse sinal nervoso, geralmente ele chega no meio da fibra muscular e ele se expande para os dois lados.
Muito geralmente esse neurônio motor ele vai chegar no meio. Então aqui está sendo mostrado os axônios terminais, lá o axônio grandão, mielinizado inclusive. Os axônios terminais eles vão chegar na fibra muscular. Os túbulos T, isso daí? Ou... Não, aqui é o axônio terminal, as vesículas com acetilcolina. Essas vesículas elas vão ser rompidas, entre aspas, e essa acetilcolina ela vai ser transmitida para o sarcolema. Olha que legal, cara. Que é a parede aqui do músculo que a gente tinha falado, a parede, entre aspas, aqui. Aqui o Wesley sabe muito mais do que eu, né? Mas o que vai acontecer é que essa acetilcolina ela vai interagir com as portas, né? Com as portas para sódio. Então, o sódio vai entrar em grande concentração e vai despolarizar a fibra inteira. Depois é que vai vir o lance do cálcio que a gente vai poder mostrar aqui também. Que massa. Então, uma primeira animação para mostrar. Obviamente que aquela junção neuromuscular que foi mostrada aqui é o axônio terminal chegando na fibra muscular não é tão didática como aquela bolotona. Ela é mais ou menos isso aqui que está sendo mostrado. Esse monte de bolsão aqui, ó, é um monte de axônio terminal. Aqui é a fibra muscular, mais ou menos a linha Z, o Weslão já está identificando certinho, a linha Z, a linha mediana. Isso aqui é um sarcômero, isso aqui é outro sarcômero. Então aquilo ali faz assim, né? Faz assim. E aquele sinal nervoso, ele vai ser transmitido para um lado e para o outro, e num princípio de tudo ou nada, aquilo vai ser evocado. Ali estão mais ou menos assim. Inclusive, se você quiser saber exatamente o que é um sinal nervoso, essa interação dos íons, por que tem o que é o famoso potencial de ação, o que é o potencial de membrana, por que a acetilcolina se liga no receptor específico, faz entrar sódio, por que o sódio despolariza essa membrana gerando um tudo ou nada. Tá na trilha de neurofisiologia também. Foi bom ter saído antes essa trilha de neurofisiologia, galera. Pô, ficou excelente, Quem assistiu os negócios vai chegar pifado aqui já. Weslão, tu me controla no tempo que tá. Não, vai lá. Tá. Então, aqui é uma mesma imagem representando aquilo que a gente estava falando. Então, a gente tem o axônio terminal, as vesículas com acetilcolina. Essa acetilcolina vai interagir com esses canais de sódio, o sódio vai entrar. E aí é igual, tem um professor muito amigo meu, o Adriano Eduardo Lima Silva, que ele dá o exemplo do dominó. É como eu botasse um monte de pedrinha de dominó em pezinha e eu desse um tapa e ela vem caindo uma do lado da outra. Esses canais são voltagem dependentes. Então, despolarizou aqui, esse sinal vai entrando. E essa polaridade ela vai sendo invertida, porque o sódio ele começa a entrar, tem uma polaridade positiva e antes, dentro da célula, era isso aqui, era uma polaridade negativa. E isso se inverte, e isso é a transmissão do sinal. Agora, o mais legal no músculo é o seguinte, Eslão. Lembra, sabe esse buraco que a gente está mostrando aqui? Esse buraco é aquele túbulo T, é aquela invaginação. Então, ao mesmo tempo que esse sinal nervoso ele é transmitido no sarcolema por cima daquela fibra, ele vai entrar para as profundidades dela. E é isso que está sendo representado aqui. Aí tem canais rianodina, a gente não vai entrar aqui. O que interessa é que esse potencial ele vai chegar no retículo sarcoplasmático, que são esses bolsões que ficam retendo o cálcio. Não dá para falar que o cálcio é um íon um íon tóxico. Eu não gostaria de falar que ele é um íon tóxico, mas as células, de maneira geral, não aguentam muito excesso de cálcio assim dentro delas correndo solto. Sempre vai ter uma vesícula, alguma coisa que fica aguentando o cálcio ali dentro. Só que temporariamente, quando existe o estresse do sinal nervoso, do exercício, esse cálcio vai sair daqui. E o que esse cálcio vai fazer? Aquilo que a gente mostrou. O cálcio ele vai atingir aqueles sítios ativos ali da troponina. A tropomiosina é aquela... Antes era cordinha verde, né? Aqui ela está em cordinha azul. Expôs o sítio ativo e essas cabeças de miosina vão se ligar automaticamente. Puxando no set lá, puxando. Uma reflexão importante é que o músculo encurta não porque essas proteínas encurtam. Elas não encurtam, elas se mantêm do mesmo tamanho. Qual que é a diferença? O dedo meu aqui, ele não muda de tamanho. Só que as duas vão interagir entre si e a fibra vai contrair. Porque a miosina, em termos de comprimento, ela não muda de tamanho e nem a actina. Só que elas interagindo entre si, a fibra acaba contraindo. Então isso está sendo mostrado. E para desatachar, para desconectar essa cabeça de miosina é que a gente gasta ATP. É daí que vem que a gente falou do tétano e tal, né? Quando acontece o rigor mortis. Não vem ao caso aqui agora. A gente já está mostrando aqui de maneira geral. Quando o músculo relaxa, o que acontece? Esse cálcio ele vai ser recaptado para o retículo sarcoplasmático.
E, cara, e a gente gasta ATP para isso também. E pro potencial de ação também gastou. Então, não gasta ATP para relaxar. Gasta ATP para relaxar a musculatura, com certeza. Fibras que contraem em altas forças, como fibras do tipo 2, além daquela acetilcolina lá em cima ser recaptada muito mais velozmente, ela sai um monte de acetilcolina e volta muito rapidamente. Isso dá uma característica de velocidade de contração muscular. Mais uma vez, a gente está na casa dos 120 milissegundos aqui. É um troço muito rápido, né? 120 metros por segundo. Nas fibras do tipo 2, o que acontece? A gente tem bastante retículo sarcoplasmático e bastante cálcio. Então sai um monte de cálcio, as miosinas são maiores também, a fibra de maneira geral é maior. Eu gero muito mais potência muscular. Então, isso aqui é interessante, eu quis trazer para o pessoal mais ou menos esse fenômeno. Eu nunca expliquei tão rápido esse fenômeno, mas aqui no episódio a gente precisa ser rápido aqui. Aqui está só sendo mostrado uma representação aqui de, imagina que eu pudesse medir, né, com um eletrodozinho ali, o sinal que está chegando no axônio terminal, daria mais ou menos esse gráfico aqui, a célula despolariza de menos 70 milivolts para mais 30, e depois ela repolariza com a entrada do potássio. É isso aí, né? E aqui na fibra acontece de maneira muito semelhante. É quase a mesma coisa, né? Só que a onda ela é um pouco maior. É a única diferença, tá? É só está mostrando que esse sinal nervoso ele é transmitido. Ele chega no meio da fibra muscular, ele vai para um lado, vai para o outro, e aquilo contrai num princípio de tudo ou nada. Numa imagem bonitona, assim. Essa imagem é do próprio Canva, eu consegui ali, não paguei nenhum site para botar ela aí, ela tá mostrando mais ou menos isso, assim, essa grande nuvem, né? E o que é legal aqui pra gente começar a refletir uma coisa. Até agora a gente tá falando de um neurônio, um axônio, vai chegar o axônio terminal, eu tô mostrando uma porçãozinha do axônio terminal chegando pra gente entender isso. Só que não chega uma. Chega uma árvore de axônios terminais ali. Um neurônio, ele pode terminar em até 2.000 fibras musculares no músculo. Então é um neurônio, um axônio, chegando até 2.000 fibras musculares. Então essa razão ela é importante. Quando eu tenho, por exemplo, neurônios numa razão de 1 para 10, um neurônio para cada 10 fibras musculares, eu tenho, na verdade, um neurônio contraindo 10 fibras musculares. Tu concorda? Mais um neurônio pode chegar numa razão de 1 para 1.500, 1 para 1.000. Imagina, para cada neurônio eu ter 1.000 fibras sendo contraídas. Esse é o caso daquelas fibras que são, daqueles grupamentos musculares que são mais fortes. Né? O caso de quadríceps, de glúteo. Chega um sinal nervoso e contrai muita fibra ao mesmo tempo. O contrário são movimentos mais precisos. Então vamos pegar movimentos dos olhos, movimentos das mãos. Eu tenho essa razão de 1 para 10. É um neurônio chegando para 10 fibras musculares. Porque daí, teoricamente, tem mais neurônios chegando em mais fibras. Se todo aluno raciocinasse igual a você, então é exatamente por isso que a gente tem mais coordenação. Por isso que lá no homúnculo de Penfield, eu tenho aquela área grandona. Eu tenho um monte de neurônio, cada um deles chegando a uma razão de 1 para 10. Um neurônio para 10 fibras. Perfeito. No caso dos olhos, da mão, mais coordenação, né? Então, é isso aí. Isso é uma unidade motora. Uma unidade motora é um neurônio, um corpo celular, um axônio terminal, chegando em diferentes fibras, em várias fibras musculares. Isso é o nome de unidade motora. Então, nós temos 3 tipos de unidade motora. Então, nessa imagem aqui, a gente está representando essas unidades motoras aqui por neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3. Lembrando que uma unidade motora, então, é aquele conjunto, né, do neurônio que chega a várias fibras musculares. Então você pode perceber isso representado nessa imagem, porque o neurônio em roxo aqui, ele está chegando nessa aqui roxa, nessa outra aqui. O neurônio vermelho aqui, ele está chegando nessa, naquela, tudo entremeado. Tá? E essa primeira reflexão que a gente faz, didaticamente, a gente bota que as unidades motora 1, 2 e 3, elas inervam aqueles diferentes tipos de fibra muscular. Então, a fibra do tipo 1, ela é inervada por um tipo de motoneurônio. A fibra do tipo 2A é inervada por um tipo de motoneurônio. E a fibra do tipo 2X, o outro motoneurônio. Didaticamente separou em 1, 2 e 3. Só que não é tão simples assim, né? A gente não destaca tão facilmente que tipo de fibra é qual. Assim, existe uma transição entre elas. Tem fibras do tipo 2A que tem características do tipo 2X. Fibras do tipo 1 que tem características leves do tipo 2A, por exemplo, né?
Então, tem essas pequenas nuances e transições, mas didaticamente isso aqui vai servir bastante pra gente entender as coisas. E aí, o que é força? Chegamos, falando em treinamento de força, o que é força? Força é multifatorial. Força ela pode ser medida lá em newtons, em quilograma-força, em 1 RM, mas a força, na verdade, é um conjunto de uma série de propriedades. Vai envolver, num primeiro momento, propriedades mecânicas que a gente vai falar sobre a arquitetura externa muscular, a maneira como os músculos e as fibras musculares estão dispostas em termos de angulação em relação ao tendão. Tá? Não à toa a gente fala que a pessoa que tem segmentos corporais menores, o baixinho, o anão e etc, quem tem nanismo ali, os caras levantam um supino brabo, cara, porque eles têm uma vantagem mecânica em relação ao tamanho desse tendão e as alavancas. Então, isso também serve como uma propriedade que influencia a força, né? Se um músculo tem muitas unidades motoras, aqui ó, número de unidades motoras ativadas, se o músculo tá ativando muitas unidades motoras, eu estou produzindo mais força. Principalmente se essas forem unidades motoras do tipo 2, que em si, por suas propriedades bioquímicas e estruturais, já geram mais força. O estímulo de descarga do motoneurônio também gera mais força. Então, se uma quantidade de sinais for muito grande, algo em torno na casa de 40, 50 vezes por segundo, lembra do Hertz lá? Então, na casa de 40, 50 Hz ali, os estímulos vão se somando. Se eu botar um grande estímulo, eu vou ter mais força também. Isso é bastante importante. A gente chama isso de taxa de disparo ou taxa de descarga. Firing rate, em inglês é o nome. As traduções para o português sempre ficam meio estranhas, né? É mais ou menos isso. E assim, aquele músculo que possui muitas fibras inervadas por muitos motoneurônios grandes e calibrosos, elas têm uma propriedade de contração de características de força, né? Então, isso é o que a gente vai ver nessa imagem aqui. Então, isso aqui está sendo mostrado o seguinte, fibras 1 do tipo de contração lenta. O que a gente percebe? Que os sinais em termos de força, que está em micronewton, eu acho que é essa unidade de medida, ela não tem tanta força que é gerada. Pelo menos em comparação às fibras do tipo 2. Só que ela resiste mais à fadiga. Então, aqui está ao longo do tempo, ela vai resistindo à fadiga. Ela é recrutada e outra, ela tem um limiar menor de despolarização, então ela é recrutada mais facilmente. As fibras do tipo 2, elas são mais calibrosas, aquele neurônio motor é maior, é mais mielinizado e é mais difícil de recrutá-las. Eu preciso de um sinal muito grande para conseguir aquela despolarização de tudo ou nada na fibra. Só que, apesar de elas produzirem bastante força, elas não resistem tanto à fadiga aqui. Então a gente está vendo essa fadiga sendo mostrada. E especialmente aquelas fibras do tipo 2x. Vamos botar aqui a coxa e os isquiotibiais, o posterior do Usain Bolt, cara, é repleto de fibras do tipo 2x. Para 9 segundos, ou para 15 ou 16 segundos, ele é um monstro. Mas depois ele vai ter que parar para descansar. Viu que esses dias perguntaram para ele quanto que ele leva para correr 5 km? Não. Perguntaram aí, Bolt, porque 5 km é uma medida que todo mundo sabe mais ou menos quanto faz, né? E aí, quanto tempo tu demora? Curiosidade de correr 5 km? Ele falou, não sei, não preciso correr 5 km. Nunca corri 5 km na vida. Eu não preciso correr 5 km. E esse é um raciocínio muito bom. Chama de... Foi o que a gente falou lá no primeiro episódio, especificidade do treinamento. Isso é importante. Então deu para entender que a gente separa classicamente nesses tipos aqui. Fibras do tipo 1 de contração lenta, que resistem muito à fadiga. Essas são neurônios muito mielinizados. As fibras, elas têm muitas mitocôndrias, têm características oxidativas. Fibras do tipo 2A de contração rápida e fibras do tipo 2B ou 2X. Antigamente falava 2B, hoje em dia fala mais 2X. Tem uma linha de pesquisadores que não acredita muito nessa ideia dessa divisão das fibras do tipo 2. Eles têm uns que falam assim, a fibra do tipo 2X ela é muito rara, a gente nunca encontra. E tem outros que dizem, não, a fibra do tipo 2X ela existe, né, em algumas pessoas e tal. Ou alguns falam que em todos tem fibras do tipo 2X. Tem gente que fala que essas fibras são muito mais raras. Mas tem um consenso? Não tem um consenso, caramba, infelizmente. Cara, é engraçado, porque todos os livros você vai estudar os 3 tipos. A galera não sabe se tem na galera? Tipo... É porque, não como é claro eu falo, se todo mundo tem? Não é uma divisão, um ponto de corte entre você falar, não, isso aqui é do tipo 2A, isso aqui é do tipo 2X. O ponto de corte não é tão simples. Eles fazem uma extração... Não é anatômico? Não é anatômico. Eles fazem uma extração do músculo e eles botam em diferentes soluções com diferentes pHs. Olha só que legal. E quanto menor o pH, mais ácido é o ambiente. Tem fibras que resistem mais ao pH baixo e fibras que não resistem. É ali que, por coloração,
eles distinguem uma que é fibra mais branca e uma que é fibra mais vermelha. Entendeu? Caraca. Então nessa mancha, o que é vermelho, o que é branco, o que é rosa? O que Rosa, o que é o rosa mais escuro ou rosa mais claro? Tu percebe a ideia? Didaticamente é separado assim. E que bom, a gente consegue entender dessa forma. Talvez também. por função seria a melhor forma, deve fazer em todo mundo. É igual falar que, beleza, o neurônio que é calibroso ali, que inerva aquela fibra. Tem um que é esse calibre e outro que é esse calibre. Fibra do tipo 2A, fibra do tipo 2X. E o intermediário? Deve ter um calibre intermediário ou vários calibres intermediários, percebe? Mas isso vale como uma reflexão. E aqui é uma imagem bem legal que mostra um ponto importante que a gente chama de lei do tamanho, tá? O princípio do tamanho. O que ele está sendo mostrado aqui? Vamos primeiro para o gráfico e depois eu mostro aquele para o gráfico à direita e depois eu mostro o resto. Aqui está mostrando as fibras musculares ativas, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% das fibras. A gente viu que não chega a 100% voluntariamente, mas vamos botar 98% lá. E aqui está a intensidade do exercício. Você, por exemplo, você caminhando mais rápido, você correndo muito leve, você correndo um pouco mais rápido e você correndo muito rápido. Aqui, 100% do VO2 máximo, a gente já viu o que significa na aula 2, né? E o que essa imagem está sendo mostrada é que existe uma ordenação de recrutamento. Nas baixas intensidades, a gente recruta as fibras do tipo 1. Quando eu começo a aumentar a intensidade, a gente não deixa de recrutar as fibras do tipo 1, elas continuam sendo recrutadas, mas eu passo a recrutar as fibras do tipo 2A. Se eu aumentar ainda mais a intensidade, aí sim eu passo a recrutar as fibras do tipo 2X. Tá? Então isso aqui a gente chama de lei do tamanho ou padrão de recrutamento muscular. Não é um liga e desliga. Vou começar a recrutar as fibras do tipo 2 e para de recrutar as fibras do tipo 1. Soma tudo. Vai contraindo cada vez mais profundamente, cada vez mais fibras quanto maior o sinal. E esse gráfico está mostrando uma caminhada. Em cima é um sinal eletromiográfico. É claro que não é uma miografia de superfície que bota o eletrodo. Os caras dão um jeito de botar um eletrodo lá dentro da fibra e achar. Não sei exatamente como eles fazem esse método. É uma curiosidade que eu vou buscar. Mas o que está sendo mostrado, o sinal elétrico quase que imparável nas fibras de contração lenta. Então, essa pessoa está caminhando, ela está recrutando bastante fibras do tipo 1. Vez em quando ela dá o pisão, sabe? Quando ela encontra o chão ou quando ela faz a propulsão no ciclo de passada, ela recruta levemente as fibras do tipo 2A. Pum, pum, uma passada, outra passada. E quase nada de fibras do tipo 2X. Isso aqui é um cenário, isso vai puxar para o próximo episódio, isso aqui vai ser importante. Isso aqui é o cenário da vida do idoso, cara. Praticamente caminhando, contrai fibras do tipo 1, contrai. E não chega num determinado sinal nervoso que chega a contrair as fibras do tipo 2X. Mas no caso, se o cara fizer um leg press, o idoso... Aí, meu amigo, ele vai recrutar tudo aqui. Claro que depende da carga, mas mesmo em cargas muito baixas... Não, fazendo um leg press desafiador, assim, para 8, nem precisa ser desafiador, ele já está recrutando essas fibras do tipo 2X legal. Aqui. Se as tiverem, né? Sim. E aí imagino que metabolicamente... Bom, a gente vai falar, imagina amanhã um pouco, mas metabolicamente esse desafio do idoso é importante. É importante. A gente precisa dar um jeito de o idoso, a gente vai falar mais sobre isso, dar um jeito de recrutar essas fibras com maior limiar de potencial de ação, mais difíceis de serem recrutadas, né? Quando acontece esse cenário de parar de recrutar, o que acontece no princípio de tudo ou nada ou do uso e desuso? O Wesley sabe, cara, eu não estou recrutando aquela fibra muscular ali, aquela unidade motora, a unidade motora vai morrendo. É caro pro corpo, né, mano? O corpo, o músculo é custoso pro corpo e ele vai economizar e vai matar aquilo ali. Seria o equivalente a um braço engessado, né? Tipo isso. Vai... E aí que nem tu deu o exemplo de uma senhora que tava cruzando na rua, tu caiu, a senhora, ela caiu, triste. Não conseguiu nem botar a mão no chão, ou mal consegue fazer um antepasso para se proteger, é mais ou menos isso. Ela não tem fibras potentes, que elas já morreram. Ela viveu até os 60, se aposentou 65 e depois dos 65 para frente, ela viveu até os 90. Imagina, 60 e outros 30 anos, 1/3 da vida é caminhando ou fazendo quase nada. Essas fibras vão morrer quando ela precisar delas, meu amigo. E o que é mais bonito no treinamento de força é que transforma completamente esse cenário aqui. Tá? Então, esse raciocínio ele é importante pra caramba. Obviamente, nessa pergunta do Wesley, voltando rapidamente, se a gente passar a caminhar mais rápido, eu já começo a ter um sinal
elétrico nessas fibras do tipo 2 e assim por diante. Quanto mais rápido eu correr, mas não só correr, fazer um leg press, fazer um salto e por aí vai, né? Então nós temos isso aqui como uma importância. Fazendo essa diferenciação aqui, fibras do tipo... A gente tem esse é um slide que está no curso, o Movimento Humano, no RD, que vai ser apresentado para vocês. A gente tem como essa distinção entre esses dois atletas que seriam para nós mais ou menos os extremos. Um cara com altas proporções de fibras do tipo 2, que é o Usain Bolt, um velocista, e um cara com altas proporções de fibras do tipo 1, e especialmente naqueles grupamentos musculares que estão sendo recrutados naquele exercício dele. Então, o que aparece pra gente como características gerais é que o Usain Bolt tem um alto percentual de fibras do tipo 2. Isso gera mais potência para ele, mas ele não é tão resistente e dá características mais anaeróbias para ele. Aqui a gente pensa em mitocôndria, um cara socado de mitocôndrias muito potentes e muito saudáveis. Então, aumento de fibras, né, um percentual maior de fibras do tipo 1, uma menor potência gerada. Não que não seja potente, porque o cara correr a 21 km por hora não é uma coisa... Para ele é simples, para nós não. É mais resistente e características mais aeróbias. Aqui é só um outro quadro mostrando outras características. O pessoal que está vendo aula, se quiser só dar um print ou parar, a gente não precisa passar por todas elas, mas é mais ou menos o que a gente está diferenciando. A coluna 1 é fibra do tipo 1, coluna 2, fibra do tipo 2A e coluna 3, fibra do tipo 2X. Então, características de velocidade, uma mais lenta, uma intermediária, uma rápida. Diâmetro do motoneurônio, duração da contração, resistência, metabolismo. Isso aqui a gente vai entrar talvez um pouquinho hoje ainda, tá? Um metabolismo mais oxidativo, a gente vai entender o que é isso. Um metabolismo mais glicolítico, mais com características oxidativas. Vamos também entender o que é isso. E aqui um metabolismo completamente glicolítico, tá? Olha só que tu tinhas reparado, Wesley, na densidade capilar. Aquelas fibras do tipo 1 é uma caçambada de capilar em volta delas. E é engraçado, a imagem que não mostrou ali, que eu vou depois disponibilizar, as fibras do tipo 1 e do tipo 2, elas estão assim, né? Tipo 1, tipo 2, aqui embaixo tem uma do tipo 1, aqui outra tipo 2X, elas estão todas entremeadas juntas, né? E o cabeamento ele está todo entremeado e bagunçado ordenadamente daquela forma ali. Os capilares, eles se invaginam mais para dentro das fibras do tipo 1. Então a área de contato desses capilares é maior nas fibras do tipo 1 do que no tipo 2. Então não é necessariamente os mais capilares em volta, é a maneira como eles interagem com aquelas fibras. Então, por isso que é chamada de também fibras vermelhas, porque a gente até falou no episódio 2 da carne do boi e tal. A mioglobina tem esse conteúdo vermelho, essa coloração vermelha, essa proteína, né? Quando a gente joga a luz, ela dá essa coloração vermelha. Por isso que as fibras do tipo 1 são chamadas de fibras vermelhas. E as fibras do tipo 2 são chamadas de fibras brancas ou claras, tá? Então, deu para entender algumas coisas? Vamos tentar só aprofundar a nossa animação. Volta de novo. O sinal nervoso ele vai chegar. A despolarização chega naquele músculo. Tá aqui o neurônio, o axônio terminal chegando. Veja que ele chega em várias fibras com a mesma característica. Então, as vesículas com acetilcolina. A acetilcolina ela vai ser liberada naquele espaço intermembrana ali. Vai abrir os canais de sódio e aqui sim ele vai mostrar agora com mais detalhamento esse canal abrindo. Aqui é o sódio entrando, tornando a positividade interna maior em relação ao exterior. Algumas mitocôndrias viajando ali e o sinal nervoso percorrendo os túbulos T ali lateralizado. Então o túbulo T percorreu, a gente vai tirar um monte de cálcio de dentro desse retículo sarcoplasmático aqui. Tá meio em câmera lenta, mas aqui tá os íons de cálcio. E aí vai atingir aqueles sítios ativos ali. Olha lá a contração acontecendo e as cabecinhas. Que legal. Vum, e relaxa. Massa? Que massa. Massa pra caramba, né, cara? Como é que você consegue essas animações aí, cara? Internet? Vai pesquisando? Internet, cara, internet. E essa especialmente eu tenho de um software de ensino, né, de fisiologia. E essas animações eu fiz questão de trazer aqui. Legal. Eu tenho a licença do programa e tal, e a gente traz aqui publicamente pro pessoal, né? Obviamente que isso é fechado. A gente não quer se alongar, mas isso aqui é uma outra coisa que é importante, que se discute muito no ambiente muito pouco no ambiente de academia, entre treinadores, que eu chamo assim brevemente de arquitetura muscular externa. Mas só pra gente entender muito brevemente, aqui a gente tem uma figura que tá a coxa de costas. Essa musculatura chama bíceps femoral. Tá?
esse aqui que está sendo mostrado, ó, o CF, é o tamanho, o comprimento da fibra, né? E esse aqui é o comprimento do músculo. Então você está vendo que o comprimento do músculo é mais ou menos o tamanho do comprimento da fibra. Nesse outro músculo aqui, que é o reto femoral, você vê que aqui tem vindo um tendão e as fibras, elas estão dispostas numa ordenação diagonal em relação ao tendão, você está vendo? Por isso que o nome desse músculo chama peniforme, em forma de pena, ele parece uma pena. E o nome desse músculo aqui é chamado de fusiforme, porque ele tem um formato difuso. Por que isso é importante para a força? Porque quando as fibras musculares estão no sentido do tendão e longas, esses músculos têm características de velocidade. E quando a gente tem músculos peniformes com essas organizações, com a gente chama de ângulo de penação, que são esse monte de sarcômeros angulados de maneira diferente em relação ao tendão. A gente tem fibras que são mais fortes. Então, esses músculos contraem em maior velocidade e esses contraem em maior força. Aí você me pergunta assim, pô Gui, mas tu não falou que chega um sinal nervoso e essas fibras contraem naquele sinal nervoso naquela mesma velocidade? Só que o que acontece? Olha o tamanho do músculo e exatamente por ter essa disposição de fibras, olha o tamanho da fibra, ela é pequena. Só que eu tenho muitas fibras no mesmo espaço e isso gera mais força. Para fazer o pessoal de casa entender, imagina um determinado estacionamento, tá? Isso aqui, ó, a câmera pega aqui? Aqui essa minha mão, isso aqui é um estacionamento. E eu vou estacionar os carros assim. Um carro estaciona aqui, o outro carro vem e estaciona aqui. Eu estou estacionando os carros como se fosse cada carro um sarcômero e como se fosse o estacionamento o tendão. Eu estou estacionando os carros em linha, em série, um do lado do outro. Cara, cabe 3 carros aqui nesse espacinho de estacionamento. E se eu estacionar eles assim? Perceba que isso aqui é o ângulo de penação, ó. Eu estou abrindo. Se eu estacionar vários carros aqui, ao invés de 3 carros, vai caber aqui 6 carros. Cabe mais sarcômeros, é mais força sendo produzida. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, quando eu tenho um ângulo de penação grande, eu tenho grupamentos musculares que contraem com muita força. Então, veja que não são só características bioquímicas lá dentro da célula, se é fibra do tipo 2, se é fibra do tipo 1. Existem características neuromecânicas, tá? Então, só para trazer pro pessoal, aqui essa outra imagem que está sendo apontada por mim é o tibial anterior, né? É uma fibra, um músculo em formato fusiforme. E a gente tem esse outro aqui, né? Que são os gastrocnêmios, que tem um formato peniforme. E você ele vê é que sempre os ângulos... meio assim? Tem os dois em cada lugar? Qual deles você está falando? Aí você está falando que tem o empenado e o não empenado. O fusiforme e o penado. Meio que todo membro tem um de velocidade e um de força? Cara, cada músculo tem uma ordenação, assim. Mas, de maneira geral, a gente pode falar, posteriores de coxa são muito bons com velocidade de movimento. E, sei lá, anteriores de coxa são muito bons com força. Sei lá, a gente poderia falar que a gente é melhor chutando do que flexionando ou algo do tipo, mas não dá pra falar isso porque são vários músculos. Eu tô dando exemplo de um. Você pega a deltoide, por exemplo, ele tem várias camadas, deltoide anterior, medial, posterior, e ele tem muita fibra ali. Ele tem esse formato oh meu Deus, esse formato peniforme, mas tem vários deles, entendeu? Então, eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui um pouquinho nessa imagem, ó. O bíceps braquial, ele tem um formato fusiforme. O tamanho do músculo é muito semelhante ao tamanho uma fibra muscular, vários sarcômeros um do lado do outro, várias miofibrilas, vai seguir lá de um tendão até o outro tendão, da origem até a inserção. Não acontece com os peniformes, né? A gente tem o tamanho do músculo esse aqui, só que ele é todo diagonalizado, assim, o tamanho da fibra é menor. Esse aqui, por exemplo, é o glúteo médio. Imagina a força que não gera isso aqui. Olha só, o tendão tá lá em cima e olha a quantidade de miofibrila em paralelo, uma do ladinho da outra, todas contraindo ao mesmo tempo, né? Esse aqui é um músculo bem importante para nossa postura, né? Isso aqui, inclusive, nos diferencia bastante dos nossos ancestrais. A gente não fadiga tão facilmente esses músculos aí, por isso que tem uma hora que eles começam a se pendurar. Isso não vem ao caso aqui agora. As adaptações ao treinamento de força são muitas, eu sugiro que o pessoal, qualquer coisa, me procure, a gente vai poder falar um pouquinho sobre elas, a gente gosta de trazer uns videozinhos, né? Posso tirar o som aqui, né?
Eu falo, hipertrofia é um resultado combinado de genética com alimentação e treino. Ter músculos não é sinônimo de força. Então aqui tá mostrando esse cara do Instagram aqui, mostrando um construtor dobrando uma barra de 50 quilos. E aí o fisiculturista aqui do lado dobrando essa barra agora de 60 quilos. Ele vai aumentando a barra, né? Ele vai aumentando. Agora 60 quilos, agora lá 80 quilos. Agora já estão disputando 80 quilos. Pô, o cara dobrou também. Um trabalhador. Caralho, o cara parece que tá pegando papel. E a Golden Bar, que ele chama 100 quilos, né? E daí vai mostrar o fisiculturista ali tentando Caralho, dobrar. o cara nem dobrou, velho. E aí vai mostrar o amigão da construção. Ele tenta a primeira, não consegue, e depois ele vai pra cima. Caramba, bicho. É óbvio que é só uma imagem ilustrativa, mas isso é para ter uma ideia de que força ela não está completamente relacionada ao tamanho dos seus músculos. Na verdade, hoje se entende isso como uma separação grande. Tá bom? Então, vamos dar uma caminhada aqui. Eu sei que a gente tem aí uns 20 minutos, meia hora. Então, a gente vai ter que dar um pequeno salto e a gente vai tentar voltar um pouco. Isso vai fazer uma pequena intersecção entre a nossa aula passada, o episódio 2, porque a gente vai falar um pouquinho sobre energia. Então, a gente entrou lá no músculo, entramos na cabeça de miosina e as coisas que acontecem bioquimicamente naquela combustão. Da onde é que vem esse combustível? Esse combustível ele vem principalmente de 3 substratos energéticos que são conhecidíssimos: proteína, açúcar e gordura. Tá? A gente pode estocar alguns desses substratos energéticos dentro da fibra muscular e a gente também transporta eles pelo sangue para chegar até o músculo. Aqui então está exemplificando uma glicose que é absorvida no intestino, que vai cair na corrente sanguínea e que de alguma forma vai entrar no tecido muscular. Esse quadradão grandão aqui é o tecido muscular. Esse aqui é a corrente sanguínea, esse caninho aqui. Aqui a gente está mostrando o fígado, que é capaz de soltar a glicose também na corrente sanguínea. Essa glicose, se o músculo depender disso, o músculo vai absorver essa glicose aí. Tá? O tecido adiposo ele vai soltar ácidos graxos. Então a gente tem triacilgliceróis ou triglicerídeos, é a mesma coisa, que é um glicerol ligado a vários ácidos graxos. Lá no tecido adiposo a gente separa isso, esses ácidos graxos eles caem na corrente sanguínea. Eles vão ser carregados por uma proteína conhecida, que é a albumina, mas isso não interessa. Eles serão transportados pela corrente sanguínea e aquilo também vai chegar na fibra muscular e vai ser utilizado. Tá? E aqui a gente tem aquela troca gasosa. Então estão os pulmões aqui sendo responsáveis por fazer aquela compressão de oxigênio. Esse oxigênio vai chegar no tecido muscular e depois a gente vai ter aquela respiração celular, que já eu vou explicar, e o CO2 vai sair para a corrente sanguínea e vai voltar para o pulmão, a gente vai expirar. Isso aqui a gente já falou bastante no episódio 2. Vamos para cima aqui. Aqui a gente vai identificar nessa figura 3 sistemas energéticos. O que são sistemas energéticos? São vias metabólicas com o uso desses substratos, com participação ou não de oxigênio, daí que vem o nome de anaeróbio e aeróbio. Né? Essas 3 vias, elas são conhecidas respectivamente como ATP-CP, ou sistema fosfágeno, que eu vou mostrar aqui o que significa, glicólise anaeróbia, e também a fosforilação oxidativa. Apesar dos nomes complexos, os conceitos por trás eles são os mesmos e não são tão difíceis de entender. Então, só para deixar de maneira resumida essa imagem, o que a gente tem? Uma creatina ligada a um fosfato. A gente chama isso de PCR, ou fosfocreatina. A gente é capaz no músculo de quase que instantaneamente, através da creatina quinase, que é a enzima que quebra essa ligação, separar essa creatina desse fósforo. Esse fósforo fica livre, o que ele faz? Ele se liga a um ADP. Isso aí já foi muito bem explicado pelo Wesley, já vi vídeo teu no Instagram. Quando eu ligo uma adenosina difosfato com um fósforo, eu gero ATP. Quase que instantaneamente, com a participação de uma enzima apenas. Então essa energia ela é de pronto uso. Aqui vale depois a gente destacar, me lembra, se for necessário, falar sobre suplementação de creatina, mas não gostaria de me aprofundar nisso agora. Então o que a gente faz são esses ciclos a todo momento para ressintetizar ATP. O que é? É juntar um fosfato com um ADP. Adenosina difosfato. Eu tenho 2 fosfatos, eu vou ligar um terceiro, adenosina trifosfato, o ATP. Para que eu gere aquela contração lá que a gente mostrou na cabeça de miosina. Eu posso gerar esse ATP de outra forma. Eu posso gerar esse ATP através
da degradação do glicogênio que está estocado dentro da fibra muscular, e eu tenho bastante. Usain Bolt, por exemplo, tem mais Você do até que mostrou ali, né? As bondinhas os pretas. grânulos, tem bastante, né? Especialmente as fibras do tipo 2 tem bastante estoque. E se eu sou treinado anaerobiamente, eu tenho ainda mais. Quando eu entro em exercício, algumas enzimas bem específicas serão ativadas e eu vou começar a degradação desse glicogênio, que nada mais é do que um polímero de glicose. O que é um polímero de glicose? É um monte de glicose ligado uma do lado da outra ali. Isso é glicogênio. Só que ele vai se novelando e formando grânulos. Mas eu também consigo pegar essa glicose da corrente sanguínea e no final das contas vai dar no mesmo processo. Eu vou fazer a glicólise anaeróbia, que é o degradar a molécula de glicose sequencialmente por 10 enzimas até que ela gere essa molécula de piruvato. Falamos na aula passada também que esse piruvato ele pode tomar 2 caminhos. A gente pode, em altas intensidades, produzir lactato. Isso acontece quando a gente dá tiros. Junto desse lactato acompanha um H+, que confere um cenário ácido, né? Um cenário de acidose na fibra muscular. Ou esse piruvato ele vai seguir um caminho de entrar na mitocôndria. Então aqui pode ser representado como uma mitocôndria, esse quadrado aqui. Dentro da mitocôndria, lá eu vou gerar um monte de ATP também. Tá? Então isso aqui é bastante importante. Aqui a gente tem alguns saldos que a gente vê, tipo assim, na glicólise anaeróbia, a gente gera um saldo ali de 4 a 3 ATPs, né? Aqui, nessa porção aeróbia, né, de degradação desses substratos, a gente vai gerar 30, 32 ATPs, algumas literaturas vão botar 28 e por aí vai, com o uso do oxigênio, com a participação do oxigênio. Então, apesar desse processo que eu estou apontando, fosforilação oxidativa, combinado ao ciclo de Krebs, porque eles estão interligados entre si, gerarem mais energia, mais ATP, eles são mais lentos de acontecerem. Então, é por isso que a gente precisa desses 3 sistemas funcionando, um contribuindo com o outro a todo momento. Tá? Aqui é uma outra imagem que vai mostrar da onde é que a gente consegue tirar energia. Então, a gente tem estoques de tecido adiposo. Veja que num total, algo entre 50 mil e 100 mil quilocalorias de estoques de triglicerídeos do tecido adiposo. Isso é uma pessoa normal em termos de... Uma pessoa normal, de 75 quilos aí, tá? A gente também tem conteúdo de glicogênio no fígado, aquilo vai ser transformado em glicose, vai cair no sangue, vai chegar no músculo. O estoque em termos de energia não é tão grande. Só que a glicose é um substrato que eu queimo muito rapidamente. Mais rápido. É como um combustível que eu queimo rapidamente. Então eu preciso daquilo ali. Em termos de estoque intramuscular, a gente vai ter algo parecido com isso, né? Estoques de triglicerídeos intramusculares, uma quantidade de energia de 3.000 a 2.000 quilocalorias, e de glicogênio também uma quantidade de 1.000 a 3.000 calorias. Então eu tenho estoque intramuscular, mas muita coisa vem de fora também. E quando o cara está fazendo exercício, ele prioriza inicialmente usar o do músculo. Depende da intensidade. Depende da intensidade. Mas em geral ele vai priorizar do músculo, do que você tem de prontidão ali. Saquei. Né? Agora vai depender da intensidade essa participação, do que está vindo de fora e dentro do músculo se vai usar mais gordura ou se vai usar mais glicogênio. É tipo assim, a galera às vezes me manda lá que... Eu falo que às vezes eu corro 7 km em jejum, 10 km em jejum quando é rodagem leve. Tá. Pra mim é super tranquilo. Z2, Z3? É, super de boa. Tá. E a galera pergunta, pô, mas tu não come nada e tal? Tipo, eu comi muito no dia anterior, eu tô sempre bem alimentado, então... Não precisa necessariamente botar gasolina para dentro na hora. Até porque dependendo do que tu comer, nem vai usar naquele treino. Claro, né? claro. Vai ser disponibilizado depois. E lembra que a gente falou de quantidade de energia? Quantidade de energia é capacidade ou é potência? Capacidade, tanque de combustível. Vai depender do seu nível de treinamento, do tipo de fibra que está sendo recrutada, a velocidade com que eu vou queimar esse combustível. Isso vai depender da qualidade daquelas enzimas que estão participando daqueles processos e um monte de outras coisas. Para ser mais simples, o que a gente faz? A gente tenta fazer analogias. Às vezes a gente faz analogia com um tanque de combustível, tanque de água. Aqui eu fiz uma analogia com power banks, com baterias. Então, uma bateria grandona, esse sistema que a gente chama de oxidação aeróbia, o que acontece dentro da mitocôndria, aqui mais à direita, é uma bateria grandona. Uma bateria grandona. Mais um cabo fininho. Aqui só para dar a ideia de que a transferência de energia não é tão rápida, mas é muito mais energia. Sei lá, carregaria o celular 3 vezes. Vamos só para botar. A glicólise anaeróbia, o uso da glicose ou do glicogênio, cara, é um tanque de combustível intermediário. E o cabo é mais grosso.
transfere energia mais rapidamente. Dá pra tá entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar? E o fosfágeno, cara, é um tanque de combustível pequeno, mas o cabo é muito grosso, cara. Transfere energia muito rapidamente, mas a bateria acaba do nada. Ele carrega, o fosfágeno carrega o celular, carrega 30% do celular em 1 minuto. É tipo isso. E eu botei essa barrinha aqui embaixo. Sugiro que o pessoal, assim que sair o curso Movimento Humano no RD, cara, se vocês assinarem, vocês vão ver uma animação que eu fiz com Street Fighter aqui. Vai sair por junho, mais ou menos. Junho, olha lá. Essa barrinha é a barrinha de energia do bonequinho de Street Fighter lá. Lembra que ele carrega a barrinha de energia e daqui a pouco ele consegue soltar um superpoder lá. É mais ou menos uma comparação da baixa intensidade com alta intensidade. Quando eu entro em exercício, eu começo a gastar esses estoques de energia, ou seja, eu vou precisar ressintetizar mais ATP, essa barrinha de energia. A célula identifica esse nível energético baixo e ela, preciso ressintetizar ATP. De onde é que vai puxar energia? Dos 3 sistemas. E essa contribuição acontece intrinsecamente. De maneira muito inteligente. De maneira muito inteligente para repor essa energia. Faz sentido. Estou em alta intensidade. Vamos, eu e o Wesley, um leão começou a correr atrás da gente. Nós vamos ativar que nem uns loucos essas baterias aqui no início. O sistema fosfágeno e a glicólise anaeróbia. Agora o Weslão tá lá na zona 2, cara, ele fica o treino inteiro aqui com essa bateriazinha de boa. A não ser que ele queira dar um tiro, desviar de um carro, ou tu tá no final da prova. Aí você me pergunta, como é que um maratonista consegue no final e dar um tiro? Ele consegue no final dar um tiro porque isso aqui tá carregado. Ele não usou ao longo da prova. Perfeito. Tá entendendo aonde eu quero chegar? Mais ou menos esse exemplo aqui. Então a gente usa todos esses sistemas em conjunto para carregar. A gente tira daí mais ou menos o que a gente chama de predominância energética. Determinadas modalidades têm uma predominância maior do uso de uma via ou de um sistema de bioenergética ou de outro. Modalidades de curta duração, muita produção de potência. Eu botei o exemplo do levantamento de peso olímpico. Podia ser aqui os 100 metros rasos do Bolt. Usa praticamente só o sistema fosfágeno, cara. Para correr aqueles 9 segundos e o Usain Bolt, ele depende de creatina fosfato. Você nem vai ver muita participação de glicólise anaeróbia e a gente consegue analisar lá. Outras modalidades, como a gente vai botar aqui 400 metros, por exemplo, com barreira e etc., a gente já depende mais desse sistema aqui, né? E não deixa de usar aquele primeiro também, porque eu, querendo ou não, estou correndo em potência, alguma creatina fosfato vai ser degradada, alguma não, bastante. Em longa duração, praticamente toda a ressíntese de ATP vem dos sistemas de oxidação aeróbia. Beleza? Volta aquela ideia do tanque, essa figura super complexa está mostrando a mesma coisa que eu falei. Gorduras, carboidratos e proteínas. Gordura é um tanque gigantesco aqui. Glicose nem tanto. No final das contas, o que a gente quer é produzir energia. Então, o nosso corpo é muito bonito porque ele vai redistribuindo essa energia. O cérebro vai precisar usar, mas daí eu quero correr em alta velocidade, não um cérebro seguro, eu preciso de glicose, que o cérebro é uma esponja de glicose, cara. Né? Precisa a todo momento ali. Então, essa redistribuição ela é bastante interessante como ela que acontece. Só para a gente ilustrar algo que não é tão simples de entender, mesmo que no início, aqui está ilustrando determinadas distâncias sendo percorridas, 200 metros, 400, 800, 1500, na maior intensidade possível que a pessoa... Então pega a prova de 200, uma prova de 400, uma prova de 800, aí vai depender se é corrida, se é natação, é só para transformar a ideia. O que essas barrinhas elas estão mostrando? Suprimento de energia por vias aeróbias, tá? Que é esse tanquezinho de energia mais aqui, vias aeróbias, e esses outros dois aqui, né, resumidos em vias anaeróbias. Veja que nas provas de 200 e 400, a maior parte do suprimento de energia vem desse metabolismo anaeróbio. Já partindo daí para provas de 800 e 1500, a grande contribuição ela é aeróbia. Quando a gente estratifica isso por intensidade, o Wesley caminhando ou correndo muito leve, olha qual é a maior parte da participação energética. É os triglicerídeos plasmáticos, que está correndo ali no sangue, tá vendo? Aqui a gente tem o verde mais escuro aqui, a glicose plasmática, né? Veja aqui, glicose plasmática, uma contribuição pequena.
as gorduras plasmáticas e mais em cima aquele triglicerídeos intramusculares. Quando eu vou aumentando a intensidade, o que acontece? Eu passo a usar mais esses sistemas anaeróbios, mais glicose plasmática e também triglicerídeos e glicose dentro do músculo e glicogênio começam a ser utilizados. Então, por que essa imagem mostra isso? Mostra que existe uma contribuição, um shift entre eles. Essa é uma outra imagem de um professor que se chama Asken Dukendrup, talvez um dos maiores fisiologistas, nutricionistas do mundo. Ele contribui com materiais muito bons, é um baita do pesquisador. Está mostrando aqui em amarelinho clarinho, lá embaixo, triglicerídeos intramusculares, em laranjinha aqui, Free Fatty Acids, por isso que é FFA, né, que é triglicerídeos, gorduras que estão no sangue, correndo no sangue. Glicose no plasma, aqui a gente está mostrando aqui em vermelhinho, e o glicogênio intramuscular. Quanto maior a intensidade, maior a participação do glicogênio intramuscular. Então é mais ou menos aquilo. Lembra que aqui, se a gente botasse o limiar 2, ele está por aqui, 85% do VO2 máximo. Aqui, cara, a participação de glicogênio muscular ela é bem grande, tá? Não se confundam em termos de percentual aqui. A gente vai ver que a participação aeróbia é maior. Só que em termos de uso do combustível, em termos de quilojoule por minuto, cara, a gente produz muita energia anaerobiamente. E eu quis trazer essa imagem porque ela é uma imagem clássica de um estudo. A gente vai imaginar o Wesley correndo um sprint máximo. Tu vai pegar numa distância, numa pista, e tu vai correr o máximo que tu conseguir por 300 segundos, que é o que está sendo mostrado aqui. Essa imagem mostra como que os sistemas contribuem entre si. Então aqui nesse eixo está mostrando o percentual de contribuição para o suprimento de energia. Percentual de contribuição para recintes de ATP. 0%, 20%, 40%, 60%. Lá no início desse exercício máximo, a maior contribuição vem desse carinha aqui, que é o sistema fosfágeno, ou ATP-CP. Cai rápido, né? Cai rapidamente. É a nossa bateria pequenininha com cabo grosso lá. Né? Cai muito rapidamente. Tanto que lá nos primeiros 5 segundos, mais ou menos, esse segundo sistema, a glicólise, ela já vem dando conta. Porque, tipo assim, a célula vai identificar que está caindo o nível de energia, o nível de ATP, e nós precisamos sustentar. Esses sistemas trabalham fazendo recintes de ATP. Então a glicólise identifica, cara, caiu muito rápido isso aqui, o cara tá maluco, ele tá correndo na maior velocidade, vamos começar a contribuir. Ali nos primeiros 5, 10 segundos, a gente vai botar aqui que a glicólise já participa mais do que o sistema fosfágeno para a produção de ATP. E a gente vai correndo, continua a corrida, os sistemas aeróbios de produção de energia, eles participam também, só que é mais lentamente. Só que lá nos 60 segundos, aproximadamente, os sistemas aeróbios de produção de energia já estão participando mais. A gente tem um ponto de corte de uns 75 segundos, mais ou menos, né? Isso num tiro, né? Isso num tiro. Muito forte. Quando a gente está fazendo um fartlek, um método que você dá trote, depois dá um tiro, depois trota de novo, esses sistemas eles vêm se ajustando. E olha que bonito, como é que eles se ajustam? Existem sinalizações bioquímicas por parte das enzimas de como é que está aquele ambiente. Então as enzimas, a gente fala que elas são alostéricas porque elas sentem aquele ambiente. Eu tenho bastante disponibilidade de glicogênio. Ou aquelas enzimas que participam da glicólise estão sobrecarregadas. Não, agora eu vou ter que partir para o sistema aeróbio, vamos jogar tudo para mitocôndria. Mitocôndria, tenta dar conta aí, entendeu? Mas daí no caso, se eu dou 3 tiros de 300 segundos ali, aí o bicho pega. Com 1 minuto de intervalo. Parado. Aí o bicho pega. Parado. Aí o bicho pega. Aí digamos que eu parei no 300 segundos. Tá. Parei, eu tô sentei no chão assim para respirar. Imagino que aquele ATP já tá todo ressíntese, ocorre uma ressíntese rápida, a glicólise também, e depois esse gráfico começa de novo. Começa zerado de novo. Não é tão rápida, mas ela acontece, né? E que bom que tu perguntou, porque eu também trouxe essa imagem. Aqui a gente está considerando só o primeiro sistema. O sistema que a gente chama de fosfocreatina ou fosfágeno. É a nossa bateria pequenininha com cabo grosso. E aqui está sendo mostrado um exercício também super intenso, esses níveis de creatina fosfato caindo e depois recuperando. Ele vai levar aproximadamente, cara, uns 4 minutos ali, ó, para recuperar algo entre 94% e 95%. Entendi. Mais ou menos 4 minutos.
Quando você vai numa série, volta agora pro nosso episódio, quando você faz uma série na musculação com um peso bem grande, que você suporta, sei lá, 12 repetições, não mais que isso, vamos botar que isso dure 12 segundos, 1 segundo por repetição, é mais ou menos esse cenário que está acontecendo. Entendi. A gente quer provocar a fibra muscular com tensão, né? Então o que a gente faz? A gente dá 2 minutos e já toca o pau de novo. Só que isso não recuperou totalmente. Recuperou 75%. Então quanto menos eu recupero, mais a participação dos outros sistemas vai acontecer. Do glicogênio, Mas do sistema teoricamente aeróbio. a tua capacidade de executar força se mantém, mesmo com 75%. Ela se mantém, só não fica tão resistente. Porque aí usa os outros. Tanto que tu carrega o mesmo peso, só não faz mais tantas repetições. Sim, tu concorda? Aham. Né? 100 quilos no supino, tu vai primeiro com 12. Tu deu um intervalo de 1 minuto, a primeira já desce pra 8. Sim, entendi. Mas tu carregou os 100 quilos. Sim, tu entendi. tem a força. Perfeito. Só que bioquimicamente tu não tá tão disponível assim. Agora, se tu der uns 8 minutos de intervalo, aí tu consegue repetir Exatamente. as 12, talvez. Então é mais ou menos isso que a gente chama de bioenergética na fisiologia, para não me aprofundar muito assim, é mais ou menos essa interação entre esses sistemas. Ela acontece mais ou menos dessa mesma forma, assim, né? De alguma forma eu vou ter que baixar a intensidade. Aqui fica uma curiosidade de fisiologia animal comparada. Animais que são muito velozes, né? Quando a gente pega aqueles quadrúpedes que são muito velozes, alguns pesquisadores já conseguiram identificar diferentes fibras do tipo 2. Tipo assim, fibra do tipo 2A, 2B, 2C, 2, sabe? Várias delas. São animais muito potentes. No caso, a gente nem tem. Que a gente nem tem. Isso. Ele dá o tiro e pega um antílope lá e dá a mordida, né? Um leão, por exemplo, uma leoa, que corre mais que o leão, o leão fica de boa paradão lá, né? Ela dá um tiro, mata o animal e ela não vai comer o animal. Ela tá tão morta que ela vai precisar descansar lá 15 minutos. Perfeito. Que eles dispõem de um aparato glicolítico muito forte. Lembra da palavra glicolítico? Fibras glicolíticas do tipo 2 usam muito bem esses sistemas com essas baterias pequenas, mas muito potentes para produzir energia. Perfeito. Percebeu a diferença entre capacidade e potência? Acho que estamos nos fazendo entender, né? Isso aqui é só uma outra imagem, tá mostrando aqui as fibras mais uma vez. E aqui esse monte de pontinho preto são os grânulos de glicogênio. Eles ficam todos muito próximos ali também da mitocôndria, né? Porque aquilo vai participar daqueles sistemas. Uma outra imagem resumindo, eu posso trazer energia de carboidratos, de lipídios e de proteínas. Tanto do intramusculares quanto o que vem de fora do músculo. No final das contas, tudo vai se transformar nesse troço aqui, ó, que chama acetil-CoA, né? Isso aqui vai cair num ciclo bem famoso que chama ciclo de Krebs, né? Ou ciclo dos ácidos cítricos. E isso aqui, rodando por esse processo aqui, a gente vai carregar um monte de elétron para esse sistema que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Aqui dentro da mitocôndria é onde acontece a grande mágica. No final das contas, o grande objetivo é ressintetizar ATP. Parte desse ATP pode ser gerado aqui, anaerobiamente. A gente já da glicólise já tira algum ATP ali. E também já tira do fosfágeno, né? Da creatina fosfato. Mas, de maneira geral, o cenário no corpo que acontece aí. Eu não vou entrar, peço desculpas, mas não vou entrar aqui na glicólise, na degradação da gordura, porque a gente não vai ter tempo para isso. Mas é importante que se saiba que isso acontece. Só para a gente ilustrar o vídeo que eu trouxe, isso aqui está sendo mostrado o citosol, né? O citoplasma da célula. O limite entre o citosol, né, o citoplasma e uma mitocôndria em azul. Então aqui está a membrana da mitocôndria. Aqui está a matriz mitocondrial em azul clarinho. Se atentem ao meu mouse, não nessas complicações aqui que eu não vou me aprofundar. E vocês vejam que existe um espaço intermembranar. Tá? Tem um espaço meio vazio ali entre a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna. Um espaço intermembrana. No episódio, naquela primeira vez que eu vim aqui no podcast, eu dei uma analogia da bergamota, da Pocan, que existia aquele espacinho entre os gomos e a casca. É isso aqui. O que o nosso corpo faz é muito bonito, cara. Vai sair um monte de elétron daquele ciclo de Krebs e o grande objetivo é passar esses íons hidrogênio para esse espaço intermembrana. Chega um determinado momento que um gradiente positivo tão grande que esse gradiente positivo vai exercer pressão contra uma enzima que chama ATP sintetase. E essa enzima, cara, ela é uma das coisas mais bonitas. Eu chamo ela de molécula da vida, de enzima da vida. Aqui está sendo mostrado um ATP, essa é uma animação muito legal, tá? Esse é um ATP aumentado em
100 mil vezes ali, que está mostrando uma célula humana em 1000 vezes, então ele está, né, aumentando ali. A mitocôndria é esse monte de amarelinho, vejam que não são redondinhas e bonitinhas como didaticamente, elas são organelas e populações que vão interagindo entre si, por isso que é tão difícil contar a mitocôndria em microscopia eletrônica. E a gente vai tentar dar uma noção nessa animação da grande confusão, da zona que é lá dentro. Isso aqui é o interior da mitocôndria. E essa aqui é aquela enzima que eu acabei de falar para vocês. Aqui, ó, a enzima ATP sintetase. E ela é uma enzima motora, cara. Olha que loucura. Ela é uma enzima que gira no próprio eixo. E a grande função dela, final, é juntar o fosfato com o ADP. Para fazer o quê? Produção de ATP. Então tá aqui o fosfato juntando com o ADP e tá saindo os ATP em laranjinha aqui assim, ó. E olha que ela tem 3 subunidades, tá vendo? Nas 3 subunidades esse ATP é gerado. E ela gira por quê? Porque tá saindo aquele gradiente de hidrogênios do espaço intermembrana e tá fazendo uma pressão contra ela e isso que faz ela girar. Olha só, é tipo uma hélice. É como se fosse uma usina hidrelétrica. Foi o exemplo que eu dei. A água é barrada numa usina hidrelétrica e aquela barragem é solta por períodos e aquela queda d'água que vai gerar energia elétrica pra gente, na nossa casa. Tudo é, Eslen, transformação de energia. No nosso corpo, a gente transforma aqui, ó, positive charge, né? A carga positiva no espaço intermembrana, a membrana e a carga negativa. Que legal. Muito louco. No final das contas, rapaziada, tudo é transformação de energia. O que a gente faz no nosso corpo é transformar a energia química em energia cinética, em movimento. No carro, a gente faz a combustão lá nos pistões, aquilo gira a engrenagem e gira a roda. No nosso corpo, a gente faz aquela combustão dentro da miosina e aquilo vai gerar a contração, o giro dos eixos. Massa, maravilha, demais. Família. Então é mais ou menos isso. Bom, seguinte, pessoal, nós vamos finalizar um último raciocínio desta aula aqui no nosso próximo episódio, que será o episódio número 4, porque a gente vai entrar na parte de protocolos de treinamento de força e alguns exemplos de protocolos, e depois o episódio 4, propriamente, que vai estar junto, ele é sobre longevidade, ou seja, quando você não faz essas coisas, o problema que acontece, ou quando você faz, como você pode evitar uma série de problemas, porque a ideia é não deixar os episódios muito grandes aqui pro canal, porque a gente vê que o público sai quando o episódio é muito grande, 2 horas, 2 horas e meia. Então esse aqui já ficou bem longo, né? É difícil falar com um cara que sabe muito, né, cara? Porque a gente viaja, né? Tu gosta também? Gente, eu nem me perdi no tempo aqui, cara. Me perdi no tempo, desculpa. Não, mas não tem como, cara. Eu quando vou dar uma aula de neurociência, tinha que ver o Thiago dando aula aqui era a mesma coisa. Tipo, cara, é isso aí. Cara, ter cor, vai, cara. Não, paixão. Essa parte viajando. Do receptor não precisa, pode pular. O cara, não, mas só essa aqui, ó, é o subunidade, são 4. Fala, cara, ninguém vai querer saber de subunidade. Gui, valeu demais, cara. Voltamos na nossa 4ª aula. Deixa suas redes aí pra galera te achar. Pessoal, vocês podem me encontrar principalmente no Instagram, @profguifressia. No final do 4º episódio a gente explana um pouquinho sobre os novos projetos que a gente tá tentando fazer junto aqui com a equipe e em relação ao exercício baseado em evidência que vai transformar a educação física. Você é um dos poucos que fala aqui no Brasil disso, né? Acho que sim, pouquíssimos, cara. A gente tá tentando engajar outros professores, a gente tem um grupo de professores onde a gente tá tentando alinhar o discurso. De vez em quando dá um arranca-rabo. É, normal, né? E você veio meio que nessa esteira da galera falando disso, Léo Costa, Igor... eu vim, assim, eu já estudava bastante isso lá pelos idos de 2016, 2017... No doutorado isso acentuou muito mais porque eu comecei a estudar muito meta-pesquisa e qualidade científica. E aí logo depois eu já cruzei com o curso do Léo, já conversei com ele, já virei aluno e a coisa veio se retroalimentando. Eu digo, por que não existe isso no exercício? Exatamente. A gente trouxe pra psicologia. E aí, inclusive, já botamos marca, patenteamos o EBE. Hoje já é uma marca registrada ali. Massa. Vamos pra cima. Galera, like no episódio, por gentileza. E nos vemos no episódio número 4. Valeu.